no meio do vídeo eu comecei a chorar, falei: "Cara, como assim? Como que essa menina tá falando de Jesus desse nível de intimidade?". Até onde eu sei, esse Jesus é o mesmo Jesus que eu sirvo a minha vida inteira, que eu vou na igreja todo domingo, eu vou adorar esse Jesus. Eu falei: "Como que ela conhece tanto assim?". Eu lembro que eu fiz uma seguinte oração, eu falei: "Jesus, eu quero ser sincero aqui, eu tô cansado de viver uma religiosidade". Isso me conformava, isso me dói até hoje. Quando eu vejo pastor, às vezes, assim, na internet, falando, eu falo assim, heresia mesmo, sabe? Tipo assim, voltado somente pro próprio ganho dele, tipo assim, de querer ganhar dinheiro, querer ganhar alguma coisa em cima, isso me deixa, assim, transtornado. E eu falei: "Cara, eu sou inconformado com isso, as pessoas morrem por falta de conhecimento". Uma coisa, que a vocação, ela parte de alguns princípios, né? Que você tem prazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, ela nasce do reconhecimento das pessoas e ela vem também naquilo que você é inconformado, né? Isso. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de edificar a sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Rodrigo Inácio, irmão querido, jocumeiro, Deixa eu comer. pastor da Igreja Voz, líder de jovens. E que bênção, meu irmão, até que enfim a gente Até conseguiu, que né? enfim, cara. Caramba, demorou, mas até que enfim estamos aqui. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Que benção, seja bem-vindo, viu, mano? Obrigado, A viu? gente já estava trocando uma ideia aqui, Aham. né? Massa demais. Hoje a gente vai falar sobre vocação, ministério pastoral. Rodrigo, pastor, formado teólogo também. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa caminhada e daquilo também que Deus nos conduzir aqui nesse tempo. A gente não fica muito preocupado com o roteiro, a gente quer ter um tempo de comunhão genuína e poder depois estender isso a vocês também. Então, queria te desafiar já, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, dá uma curtida aí para dar uma força para nós. E comenta aí também sobre os assuntos que a gente vai falar, o que que é a sua opinião, o que que você acha, se eu falar alguma abobrinha aqui também, comenta aí também, que depois a gente troca uma ideia e a gente vai edificando mutuamente uns aos outros. Amém. Maravilha. Manão, fala um pouquinho de você, cara, da onde que você é, né, a sua idade, da sua família, né, pai fresquinho agora. Aham. Vamos lá, falo sim. Meu nome é Rodrigo, né, pra quem não me conhece. Faço 29 anos daqui uma semana exatamente, próxima Ó, quarta-feira, tô fazendo 29 anos. Sou casado com a Karina e pai do Léo, do Leonardo, completa 3 meses agora, sexta-feira. Eu tô vivendo, assim, eu acho que os melhores dias da minha vida, né, porque esse ano eu fui ordenado a pastor, hoje eu sou pastor integral, trabalho integral, até ano passado então, até em dezembro do ano passado, eu nada que eu tô vivendo hoje, eu vivi. Então eu até escutei uma frase um dia que, assim: "Você já parou pra pensar que hoje você tá vivendo a resposta àquilo que você orava?". E hoje eu tô nesse exato momento, cara, porque eu lembro certinho de eu orando por isso que eu tô vivendo hoje. Pô, eu sou pai, eu sempre orava, meu maior sonho de vida era ser pai, eu orava pelos meus filhos, eu orava pelo momento que eu ia ser pai. Eu orava pra poder trabalhar integral na igreja desde que eu voltei da Jocum, eu passei 7 anos, 6 a 7 anos mais ou menos aí, não sendo integral. E na Jocum eu fiquei integral por quase 2 anos, e ali eu tive a experiência, falei: "Cara, é isso mesmo que eu quero ver integral para o reino, é o meu chamado". E então eu orava também para que esse dia chegasse, não com uma ansiedade, mas com um desejo genuíno no meu coração para que essa chama nossa apagasse. E também pela questão pastoral, né, eu sempre tive esse sonho e tive a certeza de que um dia eu seria. Então, tudo que eu orava, que estava no meu coração, veio tudo junto, porque chegou em dezembro, veio o convite da igreja, aí foi quando eu descobri que ia ser pai, aí passou alguns meses, veio o convite de ser para ser ordenado. Então assim, tô vivendo tudo isso aí de uma vez, né. Então basicamente a minha vida é essa, né, hoje em dia eu sou pastor de jovens, eu lidero jovens faz 4 anos, ano que vem vou estar no meu 5º ano já. Sou pastor agora em tempo integral, como eu falei, pai do Léo, marido da Karina. E conheci a minha esposa em missões. Nós não conhecemos em Jocum, somos jocumeiros, né. Eu fui aprender lá que jocumeiro é quem vive em Jocum, então a minha esposa ela não gosta que eu fale isso, que ela só fez ETED, só fez, como se fosse pouca coisa, né. Mas ela fez ETED e voltou, eu fiquei depois da ETED, então eu posso falar que eu sou jocumeiro, mas ela também é, tô brincando, né. Nós somos jocumeiros, casal que se conheceu na Jocum, participou de diversas escolas na Jocum, viagem na Jocum, enfim, e a nossa vida agora é inteiramente para o reino, tanto eu quanto ela. Ela é pedagoga,
ela dava aula, mas agora ela tá só cuidando do nosso filho e cuidando dos jovens juntamente comigo. Que massa, cara. É isso. Tudo isso ela tá fazendo, né? Tudo isso, é. É tudo Que isso. massa. Ô, ó, deixa eu botar no silencioso aqui. Aham. Mano, que legal. E me fala uma coisa, vocês conheceram na Jocum, mas você é natural de Ribeirão, Sou natural de Ribeirão, e a sua é esposa? de Guaxupé, Minas. Ah, é de Eu Minas Gerais. sou nascido e criado aqui em Ribeirão, meus pais também, meus avós, família inteira daqui, e a família inteira da Carina de Guaxupé. E a gente se Mineiro. conheceu em Campinas, na Jocum Campinas, em 2018, foi quando a gente se conheceu. Eh, Deus tem um propósito muito maior, porque eu não queria ir pra Jocum Campinas, eu queria fazer Jocum Curitiba. Esse sempre foi o meu sonho, mas ali conversando com meus pais, depois eu posso até contar um pouquinho como que foi esse processo, né, até eu chegar na Jocum. A minha mãe falou: "Filho, não tem uma Jocum mais perto, o Curitiba é muito longe, em São Paulo, e tal". Aí eu fui pesquisar e eu achei a de Campinas e, por coincidência, tinha um amigo de um amigo meu que era missionário lá, e eu não conhecia. E eu conversando com esse amigo meu da igreja, né, ele falou: "Tem um parceiro meu que eu quero lá, manda mensagem pra ele", o Thiago. Hoje ele é até doutor em teologia. Aí ele virou pra mim, ele falou assim: "Não, manda mensagem pra ele lá", eu mandei mensagem pra ele. Aí ele me respondeu, foi super gentil comigo, sabe. E ali eu falei: "Não, acho que realmente eu tenho um lugar aqui, né, então eu vou lá". Eu fui pra com Campinas. A princípio eu não queria ir, mas eu fui e foi bem legal, porque aí eu conheci ela lá. Que massa, cara. Aham. Que legal. Mano, antes da gente começar a entrar no tema, né, a gente tem a dinâmica aqui da presente da renúncia, que a gente Aham. desafia, né, os convidados que vão estar aqui com a gente, trazer um presente, né, pensar, orar Sim, e pedir uma direção de Deus de alguma coisa, algum objeto, alguma coisa assim que você gosta para você renunciar, né, sim, como um ato simbólico, né, inclusive tem essa sim, dinâmica na Jocum, né, sim, tem tem a muito. semana Tem da a da renúncia, a renúncia e aula da tal, né, e a renúncia. gente tem que renunciar. Eu me lembro Aham. que, na minha TED, o Saulinho que, ele Deus colocou no coração de renunciar, né, eu ganhei vários livros, cara, Hã. nessa semana da renúncia aí da galera. E aí, cara, na hora que era pra eu renunciar, eu tinha um livro de teologia sistemática do Gruden, mano, e eu Aham. amava aquele Aham. livro lá. E aí Deus começou a falar: "Ó, esse livro", eu falei: "Nossa, Senhor, mas esse é tão caro", porque na época era caro, né, e Aham. tal. Eu falei: "Nossa, mas esse mesmo e tal", um baita de um livro, né, e tal, Sim, que ele é muito ele completo, é assim, de completo. teologia Aham, sistemática, muito bom, né. ele é muito bom. Aí tal, aí eu peguei e renunciei ele, Que né. legal. Mas é massa, mas a ideia é essa, né, o objetivo Aham. é esse, né, a gente lembrar disso, que isso é um princípio, muito importante pra nós, né, Sim, como cristãos. E eu queria saber então o que que você trouxe, mano, aí vamos de lá, vamos renúncia? lá. Vamos lá, nessa semana da renúncia da Jocum eu tive também, tem uma experiência bem legal depois pra contar, mas eu vou dar aqui pra você, presente de renúncia, e eu vou explicar o porquê que eu tô dando esse boné. Por quê? Primeiro, eu sou apaixonado em boné, eu uso boné pra caramba. Sim, por mais que eu tenha esse cabelão aqui que é grande, eu gosto muito de usar boné, se deixar eu uso boné o dia inteiro. Então eu não tenho coleção de boné, mas eu gosto de ter alguns pra usar, né. E especialmente aqui, esse eu comprei em Jerusalém. Eu comprei em No Israel, cara, que então ele legal. já tem um peso emocional muito maior, né, já é um boné e eu sou muito apegado nas coisas. A Karina fala que eu sou muquirana, que eu sou muito apegado nas coisas. Pegado em livro, assim, eu falo que eu não gosto de emprestar as coisas, eu dou. Ficar emprestando eu não, então assim, é melhor eu não emprestar, eu dou de uma vez, né. E com boné e livro eu tenho muito isso, né, com boné eu gosto muito, e principalmente quando as coisas que eu comprei em Israel, né, em Jerusalém, eu tenho um apego muito grande, faz 5 anos que eu fui pra lá, então tudo que eu comprei lá eu tenho um carinho muito grande. Aí você mandou a mensagem ontem, fiquei orando, falei: "Deus, o que que eu vou entregar, renunciar, tal?". Aí na hora me veio: "Dá alguma coisa de que você comprou em Israel". Aí eu fui pesquisar, eu falei: "Caramba, o boné não, o boné não". Eu falei: "O boné sim, vamos dar o boné", porque ele é um boné muito bonito, que eu gosto muito e porque eu comprei lá. Que Então, massa. vou ter que ó, Nó, cara, ó. Que top, hein? Deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Ó, que é isso? Não, e eu vou te falar um rolê. Eu vou isso, até pôr ele aqui, pode cara. pôr. É, cara, esse tempo atrás, que assim, eu só uso cabelo baixo, né? Aham, E eu sou meio assim, eu sou meio relaxado, mano. Eu só me arrumo um pouco mais por causa da minha mulher. aham, Porque ela é bonita, eu falo, não, eu não posso é, sair também desleixado com uma aham, mulher bonita dessa, né? aham. Então não dá, né? Pelo menos por respeito a ela. Sim,
E aí, mano, de vez em quando, cara, eu tô com o cabelo e eu não tô nem aí, eu não gosto de arrumar muito Aham. cabelo. Aí eu tô assim, cara, falou: "Cara, eu preciso de um boné". Ai Você que acredita? legal. Recentemente, porque eu tinha, antigamente eu usava Aham. muito. Sim, Eu usava, né. E aí, de um tempo pra cá eu parei e tal. sim. Aí eu falei: "Cara, eu tô precisando de um boné da hora". Que Aí, ó, legal. Ai que que é massa. isso, Ficou mano? Ó, legal de ó, você. ficou bom demais, Ó. cara. Ó, vou até usar ele o Hã. restante aqui do nosso Muito bom. bate-papo. E engraçado que eu gosto também por causa disso, porque o meu cabelo é comprido, assim, né, e às vezes eu tenho uma preguiça de arrumar. Quando eu tô de folga, sábado, domingo, assim, que eu não às vezes eu não tenho nada pra fazer durante o dia, só mais à noite, eu falo: "Eu não vou pentear o cabelo agora", eu pego, meto o bonézão lá e já era, sabe. Então aí eu fico de boné em casa às vezes, sabe. Então assim, eu gosto muito e ficou legal em você, ele ficou bem bonito, você tá Que parecendo da até um hora. soldado, né. Olha lá, é isso mesmo, tô com o Aham. cabelo curtinho aqui na É, e esse lateral, boné hein. inclusive ele faz Ó, uma alusão ao exército deles lá também, né, ai, que quando o massa, cara cara. falou isso. Legal, Então hein. também ele é bem legal. Que top. Maravilha, mano, que bênção, obrigado, foi muito simbólico, Imagina. né, e muito pertinente. Sim, Deus é bom, é tá bom vendo? Ó, demais, Deus é. é bom. Aham. Mano, mas, cara, vamos falar sobre vocação, né, Vamos, você bora. já entrou um pouquinho sobre isso, eu acho interessante isso. Conta um pouquinho primeiro assim, compartilha um pouco como é que foi, o seu processo de conversão. Eu sei que você nasceu na igreja, né, Sim, praticamente, mas quando que foi aquele momento, assim, não sei se teve também, né, assim, que virou a chave, sabe, que você sim. teve uma experiência, aí se você puder compartilhar isso, e também o processo, como é que você foi parar na Jocum, Tá. entendeu? E aí, de repente, no meio disso, se você já tiver se foi no meio desse meio tempo aí também a questão da vocação pastoral, Sim. que você já sentiu, você já emenda tudo Tá, aí, tá bom? tá, vamos lá. Manda brasa. Então bora lá, né, contar um pouquinho de como que foi todo o meu processo. Eu sou nascido e criado na igreja, inclusive eu até contei aqui pra você que eu estava lá Na na congre isso, lá do centro. Aí depois eu fui pra ICG, que eu era bem pequenininho, acho que eu tinha 1 ano e meio, eu era muito pequenininho. E ali eu cheguei ali com meus pais e tô lá até hoje, né, que é a ICGEC, pra quem não sabe, virou a Igreja Voz em 2019. Então, desde então, eu tô lá e participei de tudo lá na igreja, eu ia na igreja, amava estar na igreja, eu sempre gostei muito de igreja, porque eu trabalhava não, né, desculpa, eu estudava numa igreja e eu frequentava uma igreja, só que eu estudava numa outra igreja, eu estudava na Igreja Batista, que era uma igreja bem, assim, tradicional também, e lá existia uma escola, essa escola existe até hoje, inclusive tem alguns meninos lá da Wave que eu cuido que eles estudam lá, é bem legal. E eu estudei lá meu ensino fundamental inteiro. Então, assim, até os 13, 14 anos, eu fui cercado numa bolha gospel cristã evangélica. Eu não tinha muito pra onde correr. Mas até então era algo que fazia parte da minha família, da minha vida, né? Era algo que fazia parte de mim. Então, eu não tinha um conhecimento com a pessoa de Cristo, eu tinha conhecimento com a religião, com a religiosidade. A minha mãe, ela é super religiosa nesse sentido, não pro lado negativo, né? sim, Minha mãe é pastora, dedicada, né. o meu pai é presbítero da igreja, então assim, os 2 servem muito, são muito ativos, sempre foram. Então eu sempre tive muito exemplo de estar na igreja. Então pra mim, fim de semana era igreja, sexta, sábado, domingo, sempre foi igreja, sempre fui apaixonado, e porque eu tinha vi boas referências, né, tinha o Dani, o pastor Wilson, eu sempre fui completamente apaixonado nos 2, assim, desde pequeno, olhava pro Dani cantando, eu falava: "Quero ser amigo desse cara". Eu olhava o pastor Wilson pregando, eu falava: "Nossa, um dia eu quero pregar igual esse cara". Então eu tive essas referências, né. Só que eu não conhecia Cristo, cara, eu conhecia a religião. Até que teve um dia, e isso passou os anos, né, que aí eu saí da escola e eu fui para o ensino médio, uma escola maior. Aí no colégio era uma bolha, porque a minha sala era pequena, todo mundo ali era cristão, porque, o pai é cristão e colocou ali, por mais que a pessoa às vezes não tinha comportamentos cristãos, mas tinham ali uma essência, evangélica. Então, assim, era mais fácil você lutar contra o pecado, né, você não fazer as coisas erradas porque é pecado. Quando você sai dali e vai para uma escola que tinha 6 salas com 70 alunos, com, um cristão na sala só, que era evangélico na sala, o restante não era. E você falar: "Não, eu não vou fazer isso porque é pecado", o pessoal dá risada: "O que que é pecado? Como assim pecado?". Então você sai de um contexto e vai para outro muito diferente, né, e isso me deu uma balançada. Aí eu fiquei ali uns anos um pouquinho perdido, assim, em relação a entender, até porque eu não lia a Bíblia, eu não tinha um costume de ler, eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar essas coisas, assim. E minha parada era futebol, cara, eu era apaixonado em futebol. E não de jogar só, porque eu não era craque, né, Aham. sei jogar, mas não sou craque, mas também não passo vergonha.
mas eu era apaixonado em assistir. Sou Assistir. São Paulino doente, sempre fui. Era até de uma fase que eu era comercialino doente também. Hoje em dia não. Não, só tem comercialino doente. Só pra basta comercialino tem que ser Tem que doente. ser Porque vou te falar, viu? Hoje em dia eu nem. O bafo aqui comercial eu nem acompanho mais, não, mas São Paulo ainda continuo acompanhando bastante. Então, a minha vida era só essa, né? Aí eu comecei a descobrir outros mundos. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco perdido em relação ao evangelho, porque eu não entendia, né, o que que era o evangelho. Pra mim era só ir na igreja. E isso com 14, 15, 16, 17, entrei na faculdade, aí na faculdade é um mundo muito aberto, convite pra festa, tal, mas eu mesmo nesse período eu ia na igreja, eu nunca deixei de ir na igreja, mas eu ia na igreja e só ia. Eu estava cursando o quê nessa época? Eu entrei em engenharia de produção, fiz 1 ano, e aí porque assim, eu era quando eu estava nesse período, até falando um pouquinho dessa questão da vocação, eu fiz muito teste vocacional, porque eu não sabia direito o que que eu ia ser, né. E aí eu sempre entendi uma coisa, que a vocação, ela parte de alguns princípios, né. Por exemplo, aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, não bom apenas, né, mas aquilo que você tem facilidade. Eu falo para os meninos, né, porque a qualidade ela vem com o tempo, né, então assim, aquilo que você tem facilidade, então ela nasce com aquilo que você tem prazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, ela nasce do reconhecimento das pessoas, e ela vem também naquilo que você é inconformado, né. Isso eu fui, aprimorando com o tempo, mas naquela época eu sabia que essas 2 coisas iniciais eram fundamentais, eu ter prazer e eu ser bom, eu ter facilidade. E aí eu lembro que na escola eu era bom e tinha facilidade em 3 matérias, né, que era história, que eu sempre fui apaixonado em história, matemática e física. Matemática eu era muito bem mesmo, eu era campeão de tabuada, essas coisas. Física eu conseguia entender bastante, não era super bem, mas o resto era muito ruim. Então assim, a distância era muito então eu fiquei assim: "Gente, deve estar em alguma dessas áreas, né". Tenho certeza. Aí eu fui pela lógica, tenho 2 exatas e 1 humanas, então eu vou de exatas, então é alguma engenharia. Eu sou exatas, pô, eu falava: "Eu sou exatas". E meus amigos tudo ia pra exatas também, eu falei: "Então gente, é exatas, vamos pra exatas, engenharia". Aí eu cursei engenharia, não passei nos vestibular, não passei por pouco, cara, eu passei por questão de 10 pontos, 4 pontos, alguma coisa assim. Mas não quis tentar de novo, já quis ir pra faculdade, fiz 1 ano lá, eu encontrei de fato a exatas, né, eu falei: "Gente, não é a exatas que eu conheci na escola não, tem alguma coisa diferente aqui". Aí eu não me dei bem, não gostei, e aí depois de 1 ano eu mudei pra DM. Aí eu fiz mais 2 anos de ADM, até então eu fiz 3 anos de, eh, faculdade. Engenharia de produção e ADM eles são muito semelhantes, então eu peguei muita matéria, assim, que bateu. Então estava praticamente no meu 3º ano, fiz esses 3 anos. E no primeiro ano de faculdade, foi o ano que eu mais fiquei perdido, assim. Foi o único ano, graças a Deus, foi só 1 ano, que eu fiquei mais perdido nisso. Eu ia na igreja, mas depois saía com meus amigos, ia pra alguma festa, ia encontrar com eles, então comecei a ficar um pouco perdido nisso. Foi 1 ano mais ou menos assim, até que, cara, do nada, eu lembro certinho que foi final de 2015, começo de 2016, alguma coisa assim, eu não lembro a data, mas eu lembro o dia. Foi um domingo que eu acordei, eu estava meio mal esse dia, sabe, eu acordei meio ruim, assim, sabia que tinha feito coisa errada, não tinha feito, né, assim, não tinha usado droga, não tinha fumado, não Sim. tinha transado, não era isso. Mas eu tinha bebido um pouquinho a mais do que era do que é legal beber, né, do que a Bíblia fala. Tinha dado uma exagerada. E eu nem gostava disso, eu fazia mais pra me sentir Pra ser parte aceito, assim, né. isso. Então também tinha todo Não esse ser aceito em si, mas pra isso, pertencer, pra né. pertencer. Então Perten tinha isso também, que eu me sentia mal, porque eu sabia que estava fazendo errado, mas na minha cabeça era porque a minha religião não deixava, a igreja não deixava, né. Aí eu cheguei em casa no domingo, tal, eu estava assistindo uns vídeos no YouTube, e estava naquela fase que era os 50 fatos sobre mim. Você não sei se você lembra disso, há muito tempo atrás. não. Muito tempo. E era um monte de gente postava um monte de vídeo falando 50 fatos sobre ele. Os famosos, né. Aí até que teve uma menina que ela postou, assim, 10 fatos sobre Jesus. Eu falei: "Pô, deixa eu assistir isso aqui". Aí eu peguei e assisti esse vídeo. Aí no meio do vídeo eu comecei a chorar, eu falei: "Cara, como assim?". Eu fiquei: "Gente, como assim? Como que essa menina tá falando de Jesus desse nível de intimidade?". Até onde eu sei, esse Jesus é o mesmo Jesus que eu sirvo a minha vida inteira, que eu vou na igreja todo domingo, eu vou adorar esse Jesus, é o mesmo Jesus. E aí eu falei: "Como que ela conhece tanto assim e eu não?". Eu frequentei congresso, conferência, acampamento minha vida inteira, eu ouvi falar de Jesus a vida inteira, e eu não saberia falar o desse Jesus que tá alguma coisa errada aí.
E eu fiquei em loop naquele vídeo do YouTube, cara. Tá vendo como que é as redes sociais, as mídias? É um vídeo Ah, aleatório, aleatório. uhum, Sabe, tava lá no meu na minha thumb e eu nem consumia esse tipo de conteúdo, porque eu não tava estudando, vendo aquilo. uhum. Apareceu, eu falei: "Pô, interessante, deixa eu ver". Fiquei em loop. E a partir daquele dia, algo mudou em mim que foi o seguinte, eu lembro que eu fiz uma seguinte oração, eu falei: "Jesus, eu quero ser sincero aqui, eu tô cansado de viver uma religiosidade". De ficar porque eu ia nos acampamentos, voltava no domingo, nossa, no fogo. Aí eu lia 10 capítulos da Bíblia, orava 1 hora. Chegava na quarta-feira, já estava desanimado, não con e aí quinta, aí passava uma semana, 2 semanas e nem pegava mais na Bíblia. Então eu estava cansado dessa montanha-russa, Sim. eu não queria mais uma religião de fato, assim, eu queria conhecer a Ele. E aí eu fiz uma oração sincera, eu falei: "Jesus, eu quero te conhecer, e eu sei que o único caminho pra te conhecer é através da Bíblia". Eu não vou ir conversar com o pastor por enquanto, não vou numa igreja, eu quero conhecer o Senhor através da Bíblia agora. E é o seguinte, eu vou começar a ler, e eu vou começar a ler ela através do Evangelho de Mateus. Porque eu lembro que eu escutei um pastor falando assim um dia: "Não, começa por Marcos, porque Marcos é o evangelho mais curto, mais fácil, depois você vai para uma epístola, você vai ler Tiago". Eu falei: "Não, não vou vou começar com Mateus, se tá na ordem lá, é porque tem que estar nessa ordem". Aí eu falei: "Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, porque eu tenho dificuldade", eu falei disso, assim, falando, né, "Eu tenho dificuldade, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, e vou orar o que eu conseguir orar. E o meu desejo é que o Senhor se faça conhecido para mim, eu quero te conhecer". Então tá, naquele dia eu li Mateus capítulo 1, que era só genealogia. Eu falei: "Nossa, tá bom. Amém, né, o senhor tem pra mim, ok, a maioria de Mateus é genealogia". E fiz uma oração. A minha oração era assim: "Jesus, eu quero te conhecer". Cara, não durou 5 minutos, o tempo de leitura e o tempo de oração. E fui fazer minhas coisas. Esqueci, continuei a minha vida normal. Na segunda, mesma coisa, Mateus capítulo 2, 1 minutinho de oração. Na terça, e foi indo. E eu falei, e o meu foco era ter essa constância em conhecer a Cristo, sabe, em criar esse relacionamento. Até que do nada, passou umas 3 semanas, eu comecei a ver que eu estava diferente, quando eu trabalhava nesse período, eu trabalhava na Volkswagen. Eu tinha entrado na Volkswagen, tinha entrado como estagiário, estava pra ser efetivado já, isso em 2000 comecinho de 2016, fevereiro, março. E eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro, né, já estava trabalhando o dia inteiro e eu ia pra faculdade à noite. Aí eu ficava assim: "Gente", eu chegava lá e falava: "Cara", sabe, já começava a ficar ansioso pra chegar 10 horas da noite, pra eu chegar em casa pra ler a Bíblia. Eu falei: "Tá, alguma coisa tá tá meio esquisito isso aqui", porque eu era 8 horas, eu acabado de chegar no serviço, eu não via a hora de dar 10 horas pra chegar em casa, 10 horas da noite, e eu passava o dia inteiro ansioso, porque assim, eu não levava a Bíblia ainda pra faculdade, para o trabalho, então, eu passava o dia inteiro ali escutando louvor, tal, via, mas eu queria ter o meu tempo com Deus no meu quarto ali, sabe. E eu passava o dia inteiro vendo e eu comecei a perceber que aí eu não estava lendo um capítulo, eu comecei a ler 3 sem perceber. Começava a orar 10 minutos, 15 sem perceber. E aí as coisas foram mudando da minha vida, aquilo que antes eu gostava, por exemplo, a questão de sair pra me encaixar nas amizades. Falei: "Cara, não é nisso que eu quero me encaixar, o que eu quero me encaixar é muito maior do que isso, sabe. Eu quero me encaixar mesmo numa experiência genuína, verdadeira, em conhecer o Cristo mesmo que a palavra fala, nisso que eu quero me encaixar, não nessas amizades, assim, né, com todo respeito a essas pessoas, mas eu não quero isso". E ali eu comecei então a parar de fazer as coisas que eu fazia, foi muito automático. Parar de escutar a música que eu escutava, parar de fazer as coisas que eu fazia, de falar as coisas que eu falava. E foi meio que automático. E consequentemente eu comecei a encontrar o valor na igreja, não instituição. Eu já amava a instituição. Comecei a encontrar o valor no corpo, porque paralelamente a esse momento que eu estava passando, um amigo meu estava passando a mesma coisa, o Luanzinho, não sei se você conhece. O Luan lá da nossa igreja, o Luan Mosna. Ele passou a mesma coisa que a gente estava passando, que estava passando por um processo de conversão também, e ali a gente se uniu, a gente não era tão amigo, porque ele é da idade do Dani, né, então ele é mais velho, ele é 5 anos mais velho que eu. E ali a gente começou a ficar mais próximo, a gente começou a compartilhar o que a gente estava passando, vivendo, pensando, porque quando você se converte muita coisa passa na sua cabeça, né. Então, a gente começou a se compartilhar e começamos a se envolver mais com as coisas da igreja. E isso aí você tinha qual que era a sua idade nessa época aí? 19 pra 20. 19 pra 20 anos. Quase 10 anos. E ali, cara, foi onde houve essa mudança de vida. Ali eu mudei, assim, totalmente, e eu percebi já na faculdade que
eu não estava, como eu te falei na questão da vocação, né, de você ser bom, de você ter prazer, de você ser reconhecido pela igreja, pelas pessoas e você ficar conformado. Eu já não tinha mais prazer. E eu comecei a ver que também que eu não era tão bom assim, que tinha gente muito melhor, que se destacava muito mais, e eu não tinha uma ambição de ser o melhor, de estar entre os melhores. E, sabe, isso começou a perder o brilho pra mim dessas coisas. A perder o brilho e eu ia trabalhar e eu falava: "Nossa, mais um dia de trabalho". Eu falei: "Gente, não tá legal nisso". E o que me dava muito prazer foi começar a estudar. Aí foi nesse período que eu comecei a amar estudar a Bíblia e a estudar teologia. Eu sempre gostei desse assunto, só que na minha cabeça, olha uma cabeça de uma criança, eu achava que, eu sempre gostei da área teológica, que minha mãe tinha uns livros, então às vezes quando eu lia, e tal, só que eu achava que isso ia ser um hobby, que Deus ia me chamar lá com 25, 30 anos pra fazer alguma coisa, não que eu ia começar a estudar e ia virar pastor, nem nada, né. Eh, então assim, nunca tinha eu me via como pastor quando as pessoas falavam assim: "Ah, você vai ser pastor", meio brincando, né. Brincar. O pastor da família, porque sempre era mãe da igreja, mas eu achava que era piada, levava não levava muito a sério. Mas lá no fundo, você sabe que existia alguma coisa que pode ter aí, né. E aí nesse período eu comecei a gostar muito de teologia, encontrar um prazer de, tipo assim, de pegar uma bíblia de estudo, não as bíblias convencionais, de estudo mesmo, a Thomas Nelson ali, uma bíblia de estudos pesadas, e eu ler rodapé, e eu anotar, e eu estudar, e ver vídeo, e pegar livro, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu ia no gabinete do pastor conversar com o pastor pra tirar dúvida, e tal. E aí eu comecei a falar: "Gente, realmente aqui eu tenho uma paixão", e era uma paixão mesmo que me despertou pra área teológica. E ali eu falei: "Realmente eu acho que isso aqui é uma paixão", e eu comecei a ver que eu tinha como eu falei da facilidade, eu tinha facilidade em entender algumas doutrinas complexas e explicar para alguns amigos meus. Eu falei: "Gente, se eu tô conseguindo entender isso", por exemplo, eu começava a falar sobre soteriologia, estudo da salvação, eu já entendia calvinismo e arminianismo, e meus amigos sem entender como assim calvinismo? Quem que é Calvino? Tipo, e eu ia explicando, assim, eu comecei isso com 19, 20 anos ali, sem estudar de fato, sabe, eu sabia ainda muito pouco, eu ainda sei muito pouco, né, não sei quase nada, mas na época eu sabia bem menos do que eu sei hoje, mas eu conseguia desenvolver alguns assuntos, eu conversava com o pastor Wilson, eu ia no gabinete dele, era numa hora, direto, não era confessar pecado apenas, né, tinha o dia que eu ia confessar pecado, porque tem muito isso, eu entendo esse valor de você estar confessando sua vida para o seu pastor, mas a maioria das vezes era a gente só debatendo assunto teológico, eu fazendo perguntas, escatologia, ele me respondendo, eu gerando pensamento, eu falei: "Gente, então eu tenho uma facilidade para entrar em alguns assuntos teológicos que muita gente não tem". Eu falei: "Pô, não que eu sou melhor nisso, mas às vezes eu tenho um caminho de que". E até que teve um dia que um cara falou: "Calma, mano, você me explicou de um jeito que eu nunca tinha percebido". Falei: "Pô, aqui acho que tem alguma parada diferente". Então eu comecei a ver que mudou, falei: "Pô, eu realmente tenho facilidade e tal". Aí eu comecei a ver que a igreja começou a reconhecer isso em mim do nada. O Dani, do nada, o Dani era o líder de jovens, né, me chamou um dia pra pregar, do nada, do nada. "Vem, vem contar o seu testemunho", porque o Dani também eu também conversava muito com ele, compartilhava muito das coisas com ele. "Não, vem cá um dia, traz uma palavra pra gente ali". Fui, primeira vez que eu preguei, foi em junho de 2017, alguma coisa assim, maio de 2017. E ali ele falou assim: "Mano, gostei muito, tal, você realmente tem um dom pastoral, você tem um chamado pastoral". E aí, do nada, outras pessoas da igreja começou a falar também que via isso em mim. Falei: "Pô, reconhecimento da igreja". Aí na época eu comecei a entender: "Pô, se as pessoas estão reconhecendo, eu tenho facilidade, eu tenho um prazer muito grande nisso". Não que eu vou encontrar prazer em tudo no ministério, mas, pô, a maioria das coisas eu tenho prazer. E aí só faltava o inconformismo. Que eu ainda não sabia, né, que hoje eu comecei a ver. Eu falei: "Caramba", e eu lembro que nesse período eu comecei a ficar muito inconformado quando eu via pessoas se perdendo por falta de conhecimento bíblico. Amigo meu mesmo próximo ali de, tipo assim, de ser levado muito fácil por conversa de pastores que tentam enganar eles, sendo levado muito fácil pelas emoções, não tendo constância bíblica, não tendo entendimento bíblico, e sendo levado a interpretações erradas da Bíblia. E eu falava: "Cara, isso me conformava, isso me dói até hoje". Quando eu vejo pastor, às vezes, assim, na internet, falando, eu falo assim, heresia mesmo, sabe, tipo Uhum. assim, voltado somente pro próprio ganho dele, Sim. né.
tipo assim, de querer ganhar dinheiro, querer ganhar alguma coisa em cima, isso me deixa, assim, transtornado. E eu falei: "Cara, eu sou inconformado com isso, as pessoas morrem por falta de conhecimento", né. Tem acho que não sei se é Oséias que Oséias. fala sobre isso. E realmente esse versículo sempre me pegou, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu falei: "Senhor, eis-me aqui, eu posso ser uma ferramenta do Senhor para gerar conhecimento, e o Senhor me dá primeiro conhecimento, porque eu não sei nada, e o que o Senhor me der, eu estou disposto a te oferecer". Isso em 2016, 2017. Então eu comecei a entender ali: "Não, não é isso aqui". E aí eu lembro que eu estava começou a me vir isso, eu falei: "Cara, é isso, então eu vou ter que agora seguir realmente o que o senhor tem pra mim". Aí, eu queria fazer um seminário, eu já queria pular para o seminário teológico. Eu já queria trancar a faculdade, em 2018 começar o seminário teológico. Eu queria fazer o Cefanai. É, porque eu tinha um amigo meu que fazia lá, né, o Christ for the Nations. Aí eu conversei com ele falou: "Não, vem pra cá, tal". Só que aí eu fui ver os valores, era absurdamente caro, meus pais não iam ter condição de pagar, o meu trabalho ali eu ganhava pouco ali, né, não tinha como eu ir. Eu tinha acabado de ser efetivado para analista financeiro júnior, então assim, era um salário pequeno. E ali eu falei: "Não tem como eu juntar uma grana e ir agora". E aí eu lembrei da Jocum, cara, porque eu vi uma pregação do Teófilo Hayashi, um dia falando de Jocum. E aí eu escutei um dia, e me veio na cabeça: "Deixa eu pesquisar Jocum". Aí eu pesquisei Jocum, falei: "Espera aí, é um pouco mais acessível isso aqui, acho que rola". Aí eu fui estudar as Jocuns, falei: "Pô, legal". Aí eu lembro que eu cheguei nos meus pais e falei: "Ó, o senhor tem falado comigo, eu já tinha mudado muito de vida, já estava todo mundo já tinha visto que eu tinha sido já tinha visto, né, que eu tinha sido mudado, então não foi uma novidade". Mas eu cheguei pra eles e falei: "Olha, ano que vem eu quero trancar a faculdade", eu estava no terceiro ano, cara, faltava 1 ano e meio aí pra me formar mais ou menos, né, por conta de algumas pendências de engenharia. "Ano que vem eu quero trancar a faculdade, eu quero ir fazer Jocum". Eu já tinha comprado uma passagem para o Sertão Livre, que eu fui fazer uma missão com livres lá Ah, que massa, lá cara. no sertão. Que E legal. aí eu falei pra eles: "Olha, eu vou pedir férias lá na Santa Emília. Se eles não me derem, eu vou pedir demissão na hora". Ele: "Não, Rodrigo", meu pai: "Não, faz isso não, tem que pensar direito". Eu falei: "Não, pai, eu não vou deixar de fazer a viagem missionária, porque eu e a Esther, a filha do pastor Wilson, a gente organizou uma viagem missionária com os jovens da igreja lá para o Sertão Livre. Então já estava tudo organizado, passagem comprada, tudo pago, né, a gente foi em 11 jovens. Que Aí massa. eu falei: eu não pedia férias antes, eu comprei, organizei e avisei eles que estava pra vencer as minhas férias, né, eu falei: "Eu vou pedir, se eles falarem que não dá, desculpa, lamento, então eu vou ter que me demitir". Meu pai ele ficou meio bravo comigo no dia, assim, mas entendeu, né. Aí eu falei: "Amém". Aí eu fui pedir as férias, eles não me deram, eu falei: "Olha, então desculpa, eu vou ter que me demitir". Aí a moça até tentou voltar atrás, assim, eu falei: "Ó, eu preciso desse período". "Ah, esse período eu não consigo te dar". Falei: "Então eu me demito". Aí acabei que eu saí em dezembro, em janeiro eu fui pra lá, e aí nesse período já tinha apresentado a Jocum, né. Aí meus pais no começo não gostaram, falando: "Não, você não vai trancar a faculdade não, espera aí, daqui 1 ano, 2 anos você vai, espera você se formar". Meus pais me levaram pra conversar com o pastor Luiz no gabinete, parecendo que eu estava que eu estava pecando, Estava sabe, se que eu estava se rebelando. rebelando, eu pedi se o pastor Luiz colocasse juízo na minha cabeça, e o pastor fez o contrário, falou assim: "Não, gente, deixa ele ir, Deixa o moleque. ou se fogo tá no coração dele é porque o Senhor tem alguma coisa pra ele". E foi isso, cara, e aí eu fui, aí meus pais depois de um tempo eles amenizaram, né, porque aí eu já tinha saído da eles já tinha avisado que eu tinha saído, pedido demissão, tá, eu falei: "Aí, já que você vai pedir demissão mesmo, então vai, então vai". Foi algo assim que o senhor foi acalmando com eles, e quando a gente estava nessa treta, né, entre aspas, com meus pais, eu estava muito em paz, cara. Era uma parada que isso que também, que eu acho que difere muito, você sabe o que você tá fazendo, você não faz não foi assim de supetão, tive uma experiência no acampamento e, pô, vou virar pastor, era algo que já estava no meu coração, ó, já fazia 1 ano. Entendeu? Já fazia quase 1 ano, aí veio a confirmação com o Dani me chamando pra ministrar, eu ministrando bem ali, ele gostando, ele me dando uns toques e tal, eu falei: "Cara, tem alguma coisa aqui". Então assim, não foi algo de uma hora pra outra, foi algo que Deus já estava construindo no meu coração há mais ou menos 1 ano. E aí foi muito pensado o que eu fiz, então e por isso estava muito em paz. Eu falava em paz, a minha mãe quebrando o pau comigo assim, né, brava pra caramba: "Não, onde já se viu, você falta mais 1 ano e meio, você tem que se formar, se forme, e depois você faz o que você quiser, me entrega o diploma e faz o que você quiser". Eu estava em paz, cara, em paz, eu falei assim: "Mãe, se Deus me chamou pra ir agora, não tem nada que você possa fazer que vai impedir. Você quer conver". Aí ela quis ir conversar com o pastor Isa, como eu falei, eu fui. Ela marcou uma conversa com outro pastor também online, eu conversei numa boa. Eu O estava pastor conversando Wilson não resolveu, falou: "Deixa eu ver deixa eu alguma". ver o outro aqui que vai colocar juízo. Aí o outro que ela fez, aí que foi o que acho que pegou, que ele falou assim pra ela, falou assim: "Luciana,
Não é o diabo que tá colocando o desejo do seu filho de fazer missão não, deixa eu te falar. O diabo não ia colocar isso, pode ter certeza que é o Espírito Santo que tá tocando o coração dele, então deixa. Aí ela ficou meio assim, né, aí acabaram que deixaram, assim, porque por mais que eu já era mais velho, eu já tinha 20 anos, não 20 não, eu tinha 20 quase 22 já, 21 Aham. pra 22. Eh, eu tinha muito esse respeito, né, de que, tipo, eu não ia fazer missões debaixo de uma desobediência, né. Sim, Se eu sim, tenho que estar debaixo da honra dos meus pais. Se meus pais sim. falassem não, por mais que eu já era de maior, eu poderia ir tranquilamente, eu era de maior, poderia sair de casa e ir. Só que pra mim não era nunca foi Você assim, queria a sabe. bênção deles, né, mano, também, né. Obviamente, né, porque eu Não, isso é importante pra caramba. como que eu vou porque pra mim não bate você querer servir a Deus e seu pai e sua mãe, a não ser por contextos, né, que Sim, que os pais não sim. são cristãos, não Cristão. entendam, é uma coisa. Agora quando os pais são pastores, sabe, vivem na igreja e eles não aqui alguma coisa tem. Então eu fiquei em paz, falei: "Deus, o senhor conhece minha mãe, minha mãe te conhece, você vai falar com ela". E falou, me calmou, ela falou que um dia ela acordou em paz e meu pai também deixou eu ir, e graças a Deus, né, porque senão eu não teria conhecido minha esposa. Eu conheci minha esposa em fevereiro, na turma da ETED. Se eu deixo pra ir 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois, quando ia acabar a faculdade, eu ia entrar numa outra turma, que não era dela, e não ia conhecer ela, porque ela fez ETED e voltou, entendeu? Que top. Então foi isso, aí eu fui pra Jocum no começo de 2000, fui fazer o Impacto Sertão Livres em janeiro de 2018. Final de janeiro, quando eu voltei, fiquei 2 dias em Ribeirão, já fui fazer já fui pra Jocum. Que massa, mano. Que top, mano. É isso. Ó, antes da gente continuar aqui, né, acho que o pessoal vai ter escutado aí, mas hoje nós vamos fazer um café aqui, ao vivo, hein. Por isso que tava aqui, Top ó, demais. moedorzinho aqui, nós tava moendo um cafezinho, vamos fazer na prensa aqui, vamos fazer primeira vez, ó. Comprei uns Big Night aqui, ó, essa chaleirinha aqui, ó, esse aqui é elétrico, né. Tomara que eu não me acidente aqui, cara. Uma Tá vez eu muito queimei a barriga, cara, com água quente. nossa, Ó, teve um dia que eu queimei aqui, ó, eu não tenho nem coisa que eu estava fazendo a prensa italiana, sabe. aham. Aí eu fui pegar o café, caiu, queimei todos meus dedos aqui. Ah, Nossa, é ruim pra caramba, dói muito. ó, espera aí, rapidão, deixa eu fazer um rolê aqui. Espera aí, deixa eu só conferir uma parada, pra tá tranquilo. Rapaz, que eu tô só tirar isso aqui pra ver. É que tem uma configuração aqui que às vezes, eh, ele corta o som, assim. Fala aí, eu Som testando, tá bom? tá ótimo, Pegar um tá pauzinho ótimo. de queijo. Beleza pura. Bom, enquanto eu vou fazendo café aqui, manão, compartilhe um pouco a respeito da Jocum, cara. Como é que foi sua experiência na Jocum, né? É bom que, até assim, compartilhe a sua experiência e fala alguma coisa sobre a Jocum, assim, se você indica pra galera jovem, sabe? Assim, eu falo que, assim, minhas filhas, quando elas terminar o ensino É médio, jogo se tiver idade, vai pra Jocum, tá ligado? Vai ter esse tempo lá, que eu acho que é importante pra caraca, e depois sim, aí o que o senhor direcionar elas. Mas compartilha aí como é que foi esse processo aí. Você foi para Campinas, você já falou um pouquinho, sim, né? sim, Como é que foi que você escolheu e aí você foi para lá e aí, como é que foi esse tempo? sim, vamos lá. Eu indico muito, inclusive até não só pro meu filho, um dia que ele quiser fazer eu vou deixar muito, inclusive a gente vai junto. De vez em quando eu e a Karina a gente conversa, assim, que às vezes dá uma vontadezinha tipo assim, largar tudo e E falar, voltar. né. Mas assim, dá uma vontadezinha, mas a gente entende que a gente tem um chamado ainda aqui, né. Mas eu aconselho muito, a gente tem uns jovens lá hoje lá na ju lá na Wave, que é o nosso grupo de jovens, né, que estão muito vinculados com o Jocum, então eles estão indo na escola de férias, aí o Jocum tem a MF, eles vão, tipo assim, eles foram em janeiro, agora foram em 11, agora eles vão mais, acho que eles vão de novo, aí viraram obreiro dessa escola, participam do Nico, fazem EMU. Então assim, eu tenho muito contato ainda com a Jocum, né, por exemplo, o líder da escola de férias, o Gustavo, eu fui um aluno dele, então a gente criou uma amizade muito forte, vira e mexe ele tá aqui, dorme lá em casa. Ah, que massa. Ele prega aqui na Wave, eu chamo ele direto pra vir aqui. Ele apaixonou na galera, a galera apaixonou nele, ele virou da Wave. Ele fala que ele já é da Igreja Voz, que Tá ele é da Wave, legal, assim, sabe. legal, cara. E a gente ama muito ele. Ele estava lá na Tailândia agora com o pessoal, voltou agora. Eh, então assim, eu tô sempre incentivando, porque eu acho que a Jocum ela tem esse que a Jocum você entra, né, você fez, né, você sabe o que eu tô falando, é uma escola que você entra fazendo a ETED, que é 5 meses. Então eu falo: "Gente, 5 meses na sua vida não vai mudar nada. Você não vai atrapalhar, você não vai deixar de conseguir o que você almeja e sonha que Deus tem pra você, se você fizer 5 meses numa escola missionária, muito pelo contrário". Então eu sempre incentivo muito. E lá na Jocum,
eu entrei na ITED, eu e minha esposa, e aí eu fiz a ITED, eu fiz o prático na Turquia, a minha esposa fez o prático na no Ceará, Ah, vocês foram prático diferente, prático mano. diferente. A turma era relativamente grande, a gente tinha 14 alunos, uma coisa assim. Aí dividiu em 2 práticos. O meu foi na Turquia, então a gente fez um trabalho com o povo muçulmano, povos não alcançados, e a gente fez um trabalho ainda na fronteira com a Síria. Então a gente fez um trabalho ali com crianças refugiadas, né. Foi uma experiência muito maluca, por quê? Só abrindo parênteses aqui, falando um pouco sobre a Turquia. Quando a gente chegou lá, a Turquia a gente não tinha o inglês. Nossa, tem até uma experiência legal pra contar também. Até porque, a gente tinha o inglês, né, só que o lugar que a gente estava não tinha, porque a gente ficou em Istambul só 10 dias. O restante a gente ficou tudo Espera aí, em mas não, você falou em do Nardim. Leandro, você falou do Leandro de Campinas. É o Leandro que estava na Turquia, não? Não, eu falei Leandro? Ah, não, o que você falou que vem de Campinas pra cá. Gustavo? Ah, Gustavo, Gustavo. mano, não, o Leandro é o de É o você ficou Lucas, o Lu ah, o é o Lucas, Lucas. mano, é o É, o Lucas. Lucas. Foi com o Lucas, foi Foi com lá? eles. Ah, legal, Ele com a legal. Josi. Aí que Ah, tem legal. os filhos dele, né, que são o João e acho que é a Aninha, eu não lembro o nome da filha. Mas o Lucão e a Josi, eles eram os líderes de jogo com Campinas e mudaram pra abrir jogo com Istambul. Então a gente foi nesse processo. E E a eles gente estão lá ainda? estão lá até hoje. Eu não sei se eles estão em Jocum, isso eu já não sei, Uhum. mas que eles estão lá com o trabalho lá, eles estão. E aí ele que abriu essa porta e levou a gente pra ir pra lá, só que a Jocum dele é em Istambul, escondidaça, assim, é bem legal. Legal não, né, mas é diferente. E a gente fez um trabalho em Nardim, que era na fronteira ali com a Síria, né. Então foi bem legal, assim, esse serviço que a gente fez, porque lá não tinha o inglês fluente. Porque Istambul você até tem bastante gente que fala inglês, porque é um país turístico. Lá não, lá é fronteira com a Síria, interiorzaço, e você vê extremistas, você vê muita gente de burca, você vê algo mais diferente. Aí, quando a gente estava lá, o nosso foco era então era fazer trabalho com as crianças, e a gente encontrou uma organização de circo lá, que fazia um trabalho voluntário. Eles chamavam quem era um circense para trabalhar voluntariamente para ajudar nas crianças, né, então envia circense do mundo inteiro, Estados Unidos, da Itália, Portugal, então assim, a gente tinha que passar por circense. Então a gente ficou os 3 meses que a gente estava fazendo ETED aqui, fazendo o teórico, a gente fez o teórico, que era as aulas normais, né, que são aulas pesadas, só que, assim, a gente tinha as oficinas à tarde que ajudavam a gente a aprender a fazer malabarismo, aprender a fazer, palhaçaria, portagem. E quando eu peguei aquilo, eu cheguei e falei: "Gente, que eu queria dançar", tinha oficina de dança, eu falei: "Gente, o que que eles estão arrumando?". Fazer malabarismo, eu não consegui fazer malabarismo com 2 bolinhas, eu falei: "Gente". Aí quando saiu o prático e que a gente começou a entender o que que a gente ia fazer, eu falei: "Gente, eu preciso me dedicar nisso aqui, porque imagina eu chegar lá, os cara falam: 'Ih, isso aqui não é circense não, o que você tá fazendo aqui, pô?'". Aí a gente chegou lá e a gente fez as paradas, a gente se vinculou como circense, então a gente fazia palhaçaria todo santo dia, a gente se vestia de palhaço, a gente aprendeu a fazer balabaria, eu aprendi a fazer hoje eu não sei se eu faço, né, que faz tempo, mas lá na Jocum, lá na no eu fazia com 4 bolinha, fazia com clave, fazia com faca, sabe, e Nó, me cara. me equilibrava, tem vídeo de eu equilibrando as paradas, eu estava parecendo um cara que trabalhava em circo mesmo. Falei: "Que da hora, né, como que realmente a multiforme graça de Deus, assim", e você vê, pô, um circo, cara. Às vezes fala assim: "Como que a gente vai encontrar o evangelho no circo?". E a gente conseguiu encontrar a mensagem do evangelho, espalhar a mensagem do evangelho através de um circo, porque ali a gente atraía a atenção das crianças, as crianças vinham até nós, a gente não sabia conversar com elas nem nada, só que aí eles colocavam isso um intérprete em inglês com a gente, e as crianças chamavam a gente para ir para as casas. Então a gente visitou muitas casas, assim, de famílias turcas, árabes, sabe, da gente sentar no chão e comer a comida deles, e tal. E de no final, tipo assim, as pessoas ficaram perguntando: "Nossa, quem que vocês são? Vocês não são iguais o pessoal que vem aqui, tem uma luz diferente de vocês", ali, tipo, uma porta abertaça pra gente falar de Jesus ali, sabe. Então foi uma experiência bem legal, né, inclusive, vou contar outra experiência legal da Turquia também, que eu cheguei lá, a gente chegou em Mardin, a gente teve que ficar 3 dias na casa dos voluntários, porque a casa que a gente ia ficar, a guest house, não estava pronta. E eu fiquei na casa desse cara, e falaram pra ele que eu falava inglês. Separaram as equipes, né, em duplas, e colocaram eu com um amigo meu que não falava nada de inglês, zero, zero, zero.
E falava: "Não, o Rodrigo é fluente". Eu falei: "Gente, eu não sou fluente não". Eu fiz 2 anos de Wizard só, eu nem lembro, faz muito tempo, eu não sou fluente, eu não sei falar inglês. Aí o meu amigo falou assim: "Não, Rodrigo, vai lá, Deus é contigo, só confia em Deus que vai dar certo". Falei: "Meu Deus do céu". Aí eu fui e ficamos na casa desse cara. Esse cara, ele era tradutor do turco para o inglês. E ele falava em inglês fluente, só que ele era árabe. Um jeitão de árabe mesmo, só não usava aquelas roupa branca, mas jeitão de árabe, né. A gente conversando lá e eu tentando desenrolar no inglês e ele tentando levar a gente pra conhecer a cultura turca e eu não entendendo quase nada que ele tá falando, ele também não entendendo o que eu estava falando e tal. Aí teve um dia que a gente chegou na casa dele, um amigo meu já foi direto para o quarto dormir e me deixou sozinho com o cara trocando ideia. Aí a gente estava lá no terraço dele trocando ideia, do nada, irmão, as coisas começou a fazer sentido, comecei a entender. Eu falei: "Eu tô entendendo". Começou a perguntar do Brasil, como que eram as praias brasileiras, a cultura brasileira. Aí só estava eu e ele conversando, aí ele perguntou isso no segundo dia que a gente estava lá. Ele perguntou pra mim qual que era a religião aqui do Brasil. E eles não sabiam que a gente era cristão, não sabiam que era missionário, nem nada, né. Aí eu falei: "Pronto, cara, agora ele vai descobrir que é cristão, missão inteira vai por água abaixo". Aí eu falei: "Cara", e eu entendendo isso em inglês, eu falei: "Como que eu vou responder isso em inglês, né?". Aí eu pensei no inglês rapidinho, tipo assim: "Ó, lá no Brasil a maioria é cristã". Aí eu falei: "Pô", falei: "A maioria é cristã, né, ele não perguntou a minha, então a gente ainda tá limpo nessa barra". Aí na próxima pergunta ele falou assim: "Ah, e a sua, qual que é?". Aí eu falei: Meu Deus do céu". Mano, minha alma, eu gelei, mas eu gelei, assim, demais, porque eu falei: "Pronto". Vão descobrir que a gente é cristão, que a gente é missionário, um grupo de cristão vendo do Brasil, eles vão saber que o Brasil é um dos países que mais envia missionário no mundo. O pessoal não é bobo, o muçulmano não é bobo, gente, ele Sei. não é bobo. Aí ele pegou, ele falou isso pra mim, aí perguntou qual que era a minha religião, eu perguntei e falei assim: "Agora já era, mas eu não vim aqui pra na primeira oportunidade eu negar Jesus, né". Eu falei: "Ah, vou falar isso na minha cabeça, gelando pra caramba". Aí eu falei assim: "Eu também sou cristão". Aí ele me lança essa pergunta, falou assim: "Ah, que legal. E qual que é a relação que vocês cristãos têm com o pecado?". Aí eu acho que eu entendi bem, pedi pra ele repetir, ele falou de novo: qual que é a relação que vocês têm com o pecado?". Irmão, eu não sei o que aconteceu nessa hora, mas a impressão que eu tenho, que eu estava falando igual eu tô falando com você aqui, em português, porque eu não pensava. Eu não pensava nas frases pra formular a frase em inglês. Eu comecei a falar. Comecei a pregar a Bíblia e falar da Bíblia, eu falei comecei a falar de Adão, falei até onde a gente se separa ali, né, Ismael e Isaac. Eu falei: "Ah, vocês seguem a genealogia de Ismael, a gente já segue a genealogia de Isaac". Então deixa eu explicar o que que a gente acredita. Falando de Isaac, falei de Jacó, falei de José, fui falando. A linhagem toda bíblica de Davi, Salomão, os reis, tudo. Aí chegou em Cristo, eu falei aí eu contei por que nós fomos o que que o pecado gerou em nós, esse afastamento, a ira de Deus por conta do pecado, tal. A ira eu não falava Deus, eu falava Alá, né, pra tentar trazer ele. Eu falava sobre a ira de Alá, tal. Eu falei: "Em Cristo nós fomos restaurados e nós fomos reconciliados". Eu falei: "Em Cristo nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados e adotados como filhos". Aí ele: "Não, não, 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 não". Ele falava assim: "Alá não perdoa ninguém", em inglês, né. "Alá não tem filho, Alá tem servos". E aí eu falei: "Não, mas em Cristo eu vou te falar", aí comecei a citar versículos, e tal, e mostrar pra ele como que em Cristo nós fomos adotados como filhos. Portanto, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar, em inglês, irmão, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, falando sobre como que em Cristo nós fomos chamados de volta, aproximados, reconciliados, restaurados, transformados e perdoados. Ele: "Não, Alá não perdoa ninguém, Alá não perdoa, vocês são perdoados, como assim vocês são perdoados? Alá não perdoa ninguém, Alá não tem filho, Alá tem servo". E aí depois disso ele me contou a experiência dele, que ele era muçulmano, e aí ele quis experimentar cerveja, gostou da cerveja, o pai dele descobriu que ele estava tomando cerveja e expulsou ele de casa. Lá não tem perdão, aí ele falou assim que pra família, para os muçulmanos não existe perdão, por causa de uma cerveja, cara. O Caraca. cara o cara de uma cerveja. E ali eu pude pregar o evangelho, eu falei que aí no final, né, ali a gente foi conversando, a conversa foi seguindo nesse rumo, tal. E aí no final, quando eu fui embora, eu deixei uma Bíblia pra ele. Deixei assim, no último dia, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é entregar a Bíblia, né. No último dia eu O cara tem embrulhei prova, o cara tem prova. eu falei: deixa, vamos com calma também". Aí eu peguei a Bíblia, embrulhei assim, escrevi uma cartinha pra ele, no último dia entreguei e deixei com ele. Aí a Bíblia ela tinha 5 idiomas, ela era em árabe, francês, inglês, alemão e tinha mais uma, acho que era português.
eu não lembro qual que era a outra, mas era 5 idiomas. Aí eu deixei essa Bíblia com ele, que um amigo meu me deu sem saber que eu ia pra Jocum. Ele falou assim: "Irmão, eu tenho uma Bíblia em casa, muito diferente, Deus tá mandando te dar. Não sei por quê, mas ele falou que você vai usar em algum momento". E eu nem sabia que eu ia pra Jocum, cara. Aí, como que as coisas são, né, aí chegou lá, eu dei pra ele, não sei se ele leu, não sei se ele não leu, não sei, só sei que eu plantei uma semente, Ah, porque deve ter lido sim. ele viu que o evangelho, que em Cristo os cristãos são perdoados, e que Alá realmente, Alá tem filho. Eu ficava assim: "Não, Alá tem filho, eu sou um filho de Alá". Então, tipo assim, eu ficava falando isso pra ele em inglês. Então foi uma experiência, e eu não falo inglês. Depois daquele dia eu nunca mais consegui formular uma frase em inglês. Até hoje, você falar pra mim conversar com americano, eu não consigo conversar. Apareceu uns americanos lá no coisa, eu não conseguia trocar uma ideia com eles, entendeu. Então, assim, como que realmente ali foi uma experiência muito marcante, que o Espírito Santo mesmo que tomou ali e conduziu nesse Top. momento. Foi muito bom, Que massa, foi mano. bem massa. Que legal. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Que horas que você precisa ir? Eu tô preocupado com você, eu tô de boa. Cara, eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Eu Eu tenho tenho que eu posso aqui até eu tô te perguntando, porque dependendo do tempo que você falar, eu vou por uns cantos aqui, Ó, entendeu? são 20 para as 4, eu ia ter que ir na igreja, mas não vou precisar ir não. É. Eu tenho que pegar um bolo umas 5 horas, Ah, não, 5 e tranquilo. pouquinho, então 4h30 eu preciso buscar as meninas, então então fechou. fechou. Não, então, eu quero aproveitar pra, dentro disso que a gente tá conversando, pra voltar no assunto que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar mesmo, Aham. né, do rolê que você falou dos Estados Unidos e tudo Uhum. mais, né. Por que que eu vou falar isso? Porque tem a ver com essa questão da Europa. A gente estava conversando aqui, fala pra galera, né, a gente estava conversando sobre, visto, né, Hã. passaporte e tal. E, cara, a gente eu comentei com o Rodrigo que em 2017 a gente queria ir para os Estados Unidos fazer um curso de inglês na Jocum, e a gente teve visto negado e tal, a gente ficou super triste, mano, ficou super Uhum. chateado, porque uma grana, né, e eles não devolvem o recurso que você investe Sim, lá, né. porque E aí, cara, eu estava tudo sistematizado, assim, porque eu sou muito assim: "Não, então vai ser assim, sabe, tal". Aí acabou que não deu certo. Na verdade, cara, aquele final de ano foi um final de ano pra nós meio horrível, porque tudo que a gente tinha planejado para o ano seguinte não tinha dado certo. sim. A escola de plantação de igreja que eu ia fazer lá no Crato, no Aham. Ceará, não deu certo, enfim. E aí, mano, acabou que a gente fez uma escola na Jocum ficou no segundo semestre, fez uma escola de aconselhamento, beleza. No ano seguinte, nós fomos pra Maceió, pra trabalhar na Jocum Maceió, e de lá, visitar o sertão. Deus tinha dado uma palavra pra nós que era o tempo de espiar a terra. E aí foi esse intuito que a gente foi e tal. Aí beleza. E aí, mano, no ano anterior da gente ir, né, eu ia esquecer esse detalhe que é muito importante. Tinha uma galera da Jocum Cerrado, que eles iam pra Sérvia e Europa, Portugal e tal. E era uma equipe de artistas circenses, porque lá eles têm uma lona, Aham. é top pra caramba, eles têm uma veia Tô muito ligado, forte lá sim. no Então Jocum tem um Cerrado. amigo nosso lá que era da Jocum, que tá lá. Ai, Que que tá massa. ele trabalha com isso também. Hum. Aí, mano, o que que aconteceu? Essa galera ia, e aí a gente ia para o prático, que era no Amazonas, e depois do Amazonas a gente ia voltar, e eu tinha uma grana que era do acerto antes da gente ir pra missão, sair do trampo, então tinha um acerto ali, então tinha um recurso. Eu falei: "Mô, eu vou falar com o Saulinho, que é o líder da base, a galera que ia, pra gente ir com eles, só pra carregar a mala da galera, porque a Uhum, gente não é artista". uhum, Sabe? Então, assim, só pra servir a galera, assim, ficar nos bastidores mesmo e tá com eles, que eles iam trabalhar com um refugiado na Sérvia. uhum. Até naquela época ela estava tendo uma crise lá de refugiado, enfim. Aí, mano, eu lembro que eu estava orando, orando, cara, e aí eu falei: "Mô, porque pelo menos a passagem nós temos, né, aquela Aham. coisa e tal". A Bruna, beleza e tal. E aí fui orar, mano, e Deus falou comigo, falou assim: "Não é tempo". Sabe, não é tempo, eu ainda vou levar vocês pra lá, pra Europa, mas não é tempo, né. E aí eu fiquei meio triste e tal, só que aí se fosse até aí já estava frustrado, né. Aham. Aí aconteceu que Deus pegou e falou assim: "E o recurso que você tem, você vai investir na vida de tal missionário, todo Ó, o recurso, todo o valor. todo o valor". Eu falei: "Senhor, é o único recurso que eu tenho aqui e tal", você ficou com aquela coisa, enfim, e eu orava, cara, eu falava: "Esse trem não é de Deus não". Eu ficava, né, porque sabe aquela coisa assim, porque às vezes a gente fala assim: "Ó, Deus falou comigo", mas não é assim simplesmente, pum, Deus falou Uhum. agora e pronto. Não, Deus fala uma coisa e ele vai confirmando através de Sim. sinais, né, e tudo mais, né, pra galera entender um pouco isso Aham. também, né. Na palavra, né, então você vai ali, você vai meditar, pum, o Sim. texto tem a ver com aquilo ali, sabe, dá um passo de fé, esse tipo de coisa. Aí, Rodrigo, beleza. Aí eu fiquei com aquele negócio, aí um dia cheguei pra Bruna e falei: "Amor, é o seguinte, Deus tá falando comigo que é pra ofertar na vida do casal lá missionário e tal, a gente não vai agora, não é tempo e tal". A Bruna falou assim: "Amor, se Deus falou,
Faz, né. Aí eu lembro, cara, que eu fui lá, abençoei a vida deles. Mano, depois que eu fiz isso, tirou um peso, assim, das minhas costas, sabe. Que Você vão legal. pra um negócio tão gostoso. Aí, enfim, vida que segue. Aham. Beleza, tal, segundo semestre estudamos, aí tivemos esse tanto de frustração aí, porque não deu certo o visto para os Estados Unidos. No ano seguinte não ia rodar a escola que a gente queria fazer. Fomos parar em Maceió, a galera da igreja até na época ficou assim: "Ah, uai, vocês iam para o sertão, como é que Agora vocês vão pra Maceió?", sabe, a galera fazendo umas é. piadinhas assim e tal. E a gente foi pra Maceió porque tinha um casal lá que eram o Jô e a Jô e o Miguel, inclusive um beijo pra eles. Eles são muito experientes, trabalharam com plantação de igreja, muitos anos. A gente ia pra ajudá-los e eles nos ajudar Sim. a adentrar o sertão pra entender onde que Deus queria que a gente estabelecesse. Aí, cara, a gente estava lá, um tempo de oração, aí o Saulinho daqui mandou uma mensagem, falou: "Ô, a gente tá indo vai levar uma equipe lá pra Europa, pra dar um seminário da escola que vocês fizeram ano passado, que era essa escola de aconselhamento, chama PCA, Processos Contemporâneos de Aconselhamento. Eu queria convidar vocês pra dar aula, né, você no tema de sexualidade, que eu falo sobre isso aí, Uhum. e a Bruna lá pra falar sobre desenvolvimento humano e tal. Enfim, e era pra fazer uma reciclagem com os missionários da Europa lá, Que né, da legal. galera Aham. da base de Vigo, né, da Hã. Espanha. Aí, mano, ele me convidou, falei: "Ô, Saulinho, fico feliz, honrado e tal", mas assim, mano, quando não tinha condição, Aham. não tinha condição nenhuma. Mas assim, vou tentar pular bem a história, assim. E aí um dia eu estava orando e Deus falou assim comigo: "É pra você ir". Eu falei: "Senhor, mas como que eu vou fazer?". Falei para o povo da igreja que eu ia vir pra Maceió. Agora o povo vai "Você tá de brincadeira, agora você vai pra Europa?". Espanha, é. Porque tem aquela questão, né, de Aham. missionário, que missionário tem que passar fome e ir pra África ou ir só pra É, lugar assim, né, sim. essa é a ideia. Aham. E aí, cara, e aí eu, Senhor e tal, relutando, cara, pra ir. Falei: "Como que eu vou fazer esse rolê?". E aí Deus, cara, falou comigo assim claramente, falou: "Cara, quando você queria ir, eu falei que não era o tempo. Agora chegou o tempo, você tá resistindo, vai". Mano, resumindo a história, cara, você perguntava: "Ô, como é que foi isso?". Cara, eu não sei explicar, mas eu fui. Aí eu lembro que a gente estava preparando, o seminário era no começo de dezembro, e o visto são 3 meses na Europa que Aham. você pode ficar, né. E eu falei pra Bruna assim: "A gente ia trabalhar 5 semanas", que era o tempo que a gente ia trabalhar com a equipe, né. 5 semanas. Eu falei: "Mô, é o seguinte, eu vou comprar a passagem de volta pra, quando terminar o visto, 3 Sim. meses. E aí vou lá", lógico assim, né, não foi um trem aleatório, fui pesquisar, fui ver as Sim. coisas. Mano, eu sei que deu tudo certo, a gente foi. A gente ficou 3 meses na Europa. Eu conheci a gente ficou em Vigo, na Espanha, né. Cara, um brother lá, eh, o Bernardo, cara, o líder da base lá, deu um carro na nossa mão lá da equipe. Nossa. Mano, assim, não, ô Rodrigo, se eu te falar os rolês assim, cara, é tudo coisa surreal, surreal. A galera falou assim pra nós, tem um ponto lá um dia, a galera falou assim: "Ó, vai em tal lugar aqui", a gente estava em Vigo, tem Aham. Vigo, que é a cidade de referência lá na Galícia, aí tem Moânia, que é a cidade onde a gente estava trabalhando, que é uma cidade pequena, e aí eles falaram: "Ó, vai em tal lugar lá no Cabo Homem, um lugar perto ali, 50 km e tal, não sei o quê". Cara, chegamos lá no lugar, que assim, é surreal, é só coisa linda lá, né. Aham. Cara, uma coisa assim, o pôr do sol mais lindo Que que eu já vi na minha vida, sabe, é uma loucura. A gente foi pra Espanha, fomos pra Porto, Portugal, a gente foi pra Roma, na Itália, a gente foi nossa. pra Paris, a gente foi pra Madrid, a gente foi pra Barcelona, a gente foi pra Salamanca. Cara, assim, foi surreal, foi surreal. Um dia a gente estava lá, a gente foi visitar um casal de amigos que foi o cara que eu andei com ele no tempo do seminário, que eu fui tipo um a um dele. Hã. Ele falou: "Vem passar o Natal com a gente em Salamanca", aí a gente foi. Ai, que legal. Aí daqui a pouco a Bruna, tinha uma amiga nossa aqui de Ribeirão, que é inclusive da Congrega, morando em Barcelona. "Ó, vem pra casa aqui", nós fomos pra Barcelona. Aí, cara, sabe assim, sabe aquela parada assim, Hã. tudo ia ter um rolê da Jocum de 3 diárias, Sei. né, É, de hospitalidade. atividade, sim. Enfim, por que que eu tô querendo te contar isso Sim. aqui, falar isso aqui? Pra te estimular no sonho, no Sim. seu sonho, mano, porque isso é o nosso Deus, você sabe, É, a gente vive isso, né, sim, e muitas vezes a gente tem dúvida mesmo. E sim. tudo bem, por isso que o profeta fala assim: "Eu quero trazer à memória aquilo Sim, que me aquele dá da esperança", por esperança, quê? Porque sim. muitas vezes você vai olhar e falar: "Ah, Ah, não cara, tem não vai, como, não não vai", vai, é. sabe. Mas é isso, cara, assim, é aquele rolê, assim, de obediência. Então isso foi muito marcante Sim, pra mim, cara, por causa dessa questão da renúncia. sim. Foi nesse processo de Da renúncia, renunciar. porque, cara, e foi massa, porque assim, cara, eu renunciei e Deus Sim. tinha falado comigo, né: "Ó, não é tempo e tal". E depois, cara, a Aham. gente foi uma viagem, cara, assim, que foi É, surreal, sabe. sim, Então assim, eu queria testemunhar isso pra você, sim, cara, porque se Deus, né, já colocou de alguma forma isso no seu coração, da sua família, cara, sim, é só questão de tempo, de discernir o tempo. Eu sempre sim. falo isso, né, que, chamado, propósito, Deus às vezes dá uma palavra pra gente, mas também não significa que é pra amanhã, porque às vezes a É, galera é já desse quer naipe, a galera fala assim: "Pô, Deus falou comigo e a pra eu ir para o sim. campo". É, Aí amanhã já aí a pessoa já quer: "Não, cara, calma, você tem é, que discernir, você sabe agora pra onde, né". é, Não que o geográfico seja o mais importante, porque a sim, vocação ela é funcional, onde a gente sim. estiver, a gente tá servindo. Mas, cara,
Quando que o senhor tem isso? Sim, Calma, né, e persevera nesse rolê. sim. E é isso, cara, queria testemunhar isso pra Amém. você e já Glória a Deus. aproveitar e já estimular a galera, Sim, né, assim, porque a gente precisa sonhar, cara. Se sim, Deus coloca algo no nosso coração, cara, a gente precisa sim, crer nessa parada e seguir em sim, frente, sabe, não interessa as circunstâncias. sim. Então, cara, por isso e por outras, eu sou muito sonhador. Ah, esse trem aqui, É, nós estamos aqui, lógico isso que aqui, cara, foi um dia um sonho, eu falei: "Cara, como que eu vou fazer isso?". Cara, eu não sei, mas Deus, nós aham. estamos aqui agora, Olha que tendo esse legal. papo Sim. massa, cara. Sim, inclusive quando eu estava lá no Rio de Janeiro também, eu passei uma experiência assim também, porque uma das viagens que eu fiz na Jocum foi ir para o Rio também, né. E lá no Rio a gente ficou no começo em algumas favelas, trabalhamos em algumas favelas, assim, né. Nossa, a gente só trabalhou em favela, né. Só que teve uma menina, que era amiga nossa lá, que ela tinha uma Vocês igreja em foram pro São Borel ou não? não, a gente foi Não. Parada de Lucas, Vigário Geral, e Cidade Alta. Aí tinha uma amiga nossa lá, que ela era amiga da Jocum, assim, nossa, que ela tinha uma igreja em São Pedro da Aldeia. Aí no fim de semana falou assim: "Olha, vocês não querem fazer um trabalho aqui com a gente não? Vem pra cá, vem passar um fim de semana aqui. E a igreja vai buscar vocês". Foi buscar a gente, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia é o interior do Rio lá, né, perto de Arraial do Cabo, perto de Cabo Frio e tal. Ela foi buscar a gente de van, não, levou a gente, buscou a gente de van e tal, ficamos lá, a igreja dela pagando tudo pra gente, hospedagem e tal. Aí no último dia, no domingo, eles presentearam a gente com um passeio de lancha em Arraial do Cabo, irmão. Pô, passeio de lancha e, tipo assim, só tinha gente na parada. Em Arraial do eu falei, o Cabo que eu assim: "Gente, é o que eu te falei, missionário milionário, né. Onde que eu iria andar em Arraial do Cabo, que é extremamente caro, andar de lancha naquela paisagem, assim, paradisíaca, estando lá". A gente volta para o Rio, tá na igreja que a gente tá trabalhando lá, o filho do pastor lá, fluminense roxo. O Fluminense ia jogar no Maracanã. "Você não quer ir nesse já foi no Maracanã?" Eu falei: "Mano, nunca fui, meu sonho. Vamos lá, eu vou pagar pra você". Ele levou pra ir no Maracanã, irmão. Eu até vesti a camisa do Fluminense. Eu falei: "Irmão, pai, eu até visto a camisa do Fluminense, eu torço pro Fluminense hoje, mas eu vou". Então assim, aí eu fiquei pensando, cara, Israel, E mano, o também Fluminense ganhou ou não? Perdeu? perdeu esse jogo. Perdeu Ó. do do Atlético Paranaense. Mas foi uma experiência muito boa. Aí, se você volta da Você foi só Jocum pra consolar seu amigo. fui só pra consolar. Falei, na verdade, assim, fui pra consolar porque eu queria conhecer o Maracanã, eu não tava nem ligando pra se ganhar ou não. Só que eu entrei no Maracanã e comecei a chorar, meu. Eu falei: "Caramba, é isso aqui, mano, que isso aqui é maravilhoso". Aí eu volto, eu falava que a minha Disney era Israel, né, sempre eu brinquei com isso, a minha Disney é Israel, eu não quero ir pra Disney, né. Agora eu quero ir, que eu te falei que eu quero levar meu filho, mas antigamente eu não queria ir pra Disney, eu queria ir pra Israel. Eu volto, e em 6 meses a igreja tá indo pra Israel, aí a moça da igreja que comanda veio falar comigo: "Rodrigo, você não quer ir, tal?". Eu falei: "Ah, não tem como eu ir, é muito caro". "Não, vem aqui, ó, eu faço pra você em não sei quantas vezes no boleto, vai ficar essas parcelas aqui". Aí eu cheguei na minha família, assim, que todo mundo falei: "Gente, eu quero muito pra Israel, o valor pra pagar é isso aqui por mês em boleto, eu consigo dar tanto, vocês conseguem ajudar?". "Ah, tá bom, vai". Eu pagava parcelas baixas, que era o que eu conseguia pagar, eles pagavam as parcelas mais altas. Falei: "Mano", quando eu fui ver, eu estava em Israel. Tipo assim, em 2 dias, entendeu? Então assim, realmente eu já presenciei disso aí que você falou é verdade, é bom a gente trazer a memória que ele dá esperança, pra gente servir de combustível, né, Sim, pra gente conseguir, sim, animar mesmo, senão a gente realmente fica desanimado, fala assim: "Não, nunca vou chegar lá", mas as coisas sim, acontecem com a gente, assim, de uma maneira inexplicável, né. sim. Que top, mano. Cara, vamos voltar aqui pro nosso tema aqui, que nós Bora. demos uma, né, mas é isso aí, a ideia é isso aqui, a gente trocar ideia, né. Eh, Sobre a questão da vocação, você compartilhou como é que foi seu processo e tudo mais, cara, como que você vê hoje, assim, a juventude, assim, hoje, assim como o Dani fez com você, né, de te chamar para perto, afirmar, né, reconhecer, porque o Sim, ministério pastoral ele é isso, né, um reconhecimento, né. sim. Qualquer tipo de função, assim, desses dons, né, que a gente chama de dons Uhum, ministeriais, né, mestre, evangelista e tal, é mais uma questão de reconhecimento do que propriamente, né, a pessoa: "Eu me tornei, uhum. né, pastor", não, você foi reconhecido, já Sim, tá ali, o dom tá ali, né, você aham. vai aprimorar ele, claro, né, Deus vai lapidar. Mas o que que você vê, cara, nessa nova geração, assim? Você vê, assim, esse movimento? Como é que você vê da galera lá da igreja lá, sobre isso, assim? Você vê a galera, assim, já você consegue discernir a galera vocacionada? Como é que você vê essa nova geração? Sim, Que é um desafio gigantesco, assim, né? sim. Eu vejo que a gente trabalha com eles, né, vamos para o nosso 5º ano, então e a maioria ali, a gente tá desde o começo, quando a gente chegou, houve aquela mudança, hum, brusca, né, porque toda mudança de liderança é um pouco traumático e tal.
E aí a gente criou uma nova galera, e essa galera, a maioria tá com a gente até hoje. Mesmo sendo cíclico, a gente vê que cada ano muda muito, mas a base, assim, ela é a mesma. E a gente já consegue ver, já vi há algum tempo, alguns que se despertam mesmo, porque a gente vê que eles têm muita fome, cara. Eles têm muita fome por conhecimento, eles têm muita fome por Deus, só que eu vejo que eles são muito distraídos. Esse eu acho que é um retrato dessa geração. É a distração emocional, então eles se perdem ali nas suas paixões, então confundem muito, assim, uma paixão com paixão, prazer, então se perdem nos seus prazeres, querem encontrar o prazer no Senhor, mas também tem o prazer da carne ali que grita. A gente vê que eles têm a paixão pela igreja, a paixão pelo evangelho, mas também tem as suas paixões terrenas que também gritam ali, de conseguir fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento. Tem também a dificuldade de querer ser aceito, de, sabe, do FOMO, é uma geração que tem muito FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora. Então a gente tem muito isso lá, mas a gente vê que eles têm fome, eles têm sede, eles buscam, assim, nosso ministério de intercessão vai bastante jovens, oração vai bastante Que jovens. massa, cara. A gente começou esse ano uma escola bíblica. Agora no segundo semestre não deu muito certo, porque o Léo nasceu, então a gente não estava tão presente, mas no começo do ano, a gente criou uma escola bíblica que chama EBS, que é a ideia de ser EBD, mas é EBS porque é sábado, né, escola bíblica de sábado. Só com jovens, eles ia 40, 50 jovens, assim, Ó, que estudando, massa, cara. então a gente estava na pegada muito legal e eles têm conhecimento, né. Eles buscam ter conhecimento, eles marcam comigo toda semana, eu faço um atendimento, bastante atendimento lá com eles, e às vezes pra confessar pecados, às vezes só pra tirar dúvida, pra conversar da vida. E tem alguns que você já vê que eles já se destacam no sentido do cuidado, né. E eu tenho um lá, por exemplo, que é um menino que ele é um pastor nato, assim, no sentido cuidado. Ele é preocupado com todo mundo, ele toma café com todo mundo, ele integra, ele é aquele cara que ele é o prefeito, né, a gente chama ele de Cara prefeito. sensível às É, pessoas. ele é extremamente amoroso, extremamente legal. Ser aquela pessoa que você quer estar perto dele, todo mundo quer estar perto dele. Então ele agrega muito, e ele tem um zelo muito grande pelo cuidado. Então, assim, ele é um que eu já vi há muito tempo, já chamei ele pra perto, já conversei disso com ele fala que Deus queima isso no coração. Então eu já tô fazendo um processo de discipulado mais, direcionado em relação a isso. Então, com ele eu marco a cada 15, 20 dias. Com ele eu já mando coisa mais específica. Comprei uma bíblia pra ele esses dias direcionada em estudo, pra ele estudar isso, fala: "Lê esse livro, estuda esse livro, faz isso, faz aquilo, vem comigo aqui, vem comigo ali". Então, eu chamo ele vive lá em casa, vira e mexe ele tá lá em casa. Que Ele tem um massa. outro também que eu vi que é mais na questão da palavra, que ele tem a vontade de ser pastor também, veio falar comigo, mas o dele é muito mais a palavra. Menino, assim, ele prega de uma maneira assim, poucas vezes eu vi um menino pregando da idade dele, assim, do jeito que ele prega, né, acho que tem 22 anos, 21, 22 anos, com tanto conhecimento e com tanta destreza, assim, sabe, de não ficar nervoso. E aí eu comecei a incluir ele nas questões da igreja, então agora ele tá fazendo as ofertas da igreja, sabe, no Ah, que momento das legal. ofertas ali, ele sobe pra falar pra igreja, colocando eles pra escrever devocional pra igreja. Então o que eu consegui fazer com que eles façam pra igreja também, igual o Dani fez comigo, o que o Dani faz comigo, eu tento replicar com eles. O Dani, ele sempre foi muito assim, ele cuida e ele me envia, ele me direciona. O Dani, ele é visionário, então ele tem a visão e me coloca pra fazer. Então eu entrei na igreja agora integral, começou eu e ele gravando os vídeos de apoio pros líderes de célula. Então, os líderes da igreja, quem liderava a célula, tinha os vídeos de apoio. Era eu e o Dani que fazia os vídeos. Hoje em dia, eu escrevo os devocionais que vai tudo pra igreja. A gente tem um devocional semanalmente que a gente manda, né? Que é com base na lição das células. E esse devocional eu escrevo toda semana. Então, assim, de vez em quando eu peço pra algumas pessoas escreverem, e eu peço pros meus meninos escreverem ali, pra eles começarem também a ter essa experiência de pregar não só para o jovem, mas pregar pra igreja. Já que eles têm esse chamado, então, assim, eu reconheço e eu deixo eu não chego neles e falo assim: "Você vai ser pastor". Uhum. Eu acho que isso não é legal. Eu falo assim, eu deixo eles irem, identificando isso neles, e ali eu vou afirmando: "Olha, eu vejo que você tem um chamado nessa área, você tem um dom específico nisso, você tem uma facilidade específica nisso", geralmente é uma facilidade de um pastor, eu vejo você como um pastor. E aí eu trago pra perto, eu tenho mais 2 lá, então eu tenho 4, assim, que eu sei que podem não, eu não sei se os 4 vão ser integrais, né.
Que eu sempre falo da importância também de você ter pastores vocacionados que têm suas profissões normais, para eles não nenhum deles eu falei para eles largar tudo e vir fazer missão e vir fazer e viver integral, porque isso aí eu acho que aí é mais dele com o Senhor, né. Sim, O meu papel aqui é instruir em relação ao ministério, mas se vai ser integral, se vai ser vocacionado, se ele vai ter, a vida dele "normal", entre aspas, assim, aí é mais dele com o Senhor. Mas aí eu chamo eles pra perto, então eu vou fazer casamento, eles vêm, eu vou fazer velório, eles vêm. Eu falo: "Ó, vou fazer um casamento tal dia, você vai comigo?" "Vai, eu vou". Então eu vou fazer um semana que vem, já vai comigo, um já vai comigo. Pra eles irem eu quero chamar eles, assim, pra eles estarem inseridos nessa parada, igual o Dani faz comigo. O Dani comigo no começo, quando eu assumi a Wave, eu não era pastor ainda, mas o Dani sempre soube que eu queria ser pastor. Então, desde o começo, tudo que ele fazia, me chamava pra fazer com ele. Então, assim, ele me aconselhava, mandava mensagem, a gente saía pra jantar, ia na casa dele, ele ia lá em casa. Então, assim, a gente tinha essa eu vejo que o Dani me chamou muito pra perto, e hoje eu me considero, assim, um amigo dele, um irmão mesmo dele mesmo, e ele é meu irmão, e eu falo pra ele, assim, que eu tô com ele, né. Falo: "Dani, se um dia você for abrir igreja em algum lugar, meu irmão, eu vou contigo até onde o senhor falar", igual Paulo e Barnabé. A hora que Deus falar: "Sai", vai cada um pra um lado, aí ok, mas enquanto Deus não falar: "Irmão, eu tô contigo aqui, ó". E eu falo muito isso pra ele, porque eu quero eu tento nutrir isso também nos meninos. sim, Eu falo assim brincando, eu falo assim: "Ô Dani, eles me chamam de Digão lá na igreja, né, eu sou o Digão. Então assim, eu preciso achar um Digão pra mim, eu sou o seu Digão, né, Dani, eu preciso achar um Digão pra mim, alguém que também, tem esse pensamento que eu tenho com o Dani de lealdade, de respeito, de honra. Então tudo que eu faço, por exemplo, eu vim aqui, eu avisei o Dani, falei: "Dani, olha, eu vou lá no Maico, e tal, eu não vou em lugar nenhum sem ele tá sabendo", porque, pô, ele é meu pastor, cara, ele é o cara que sim, eu presto contas, né. Então, assim, os meninos da igreja também eu já vi que eles têm esse respeito. Um deles foi um dia, ele foi numa igreja lá em Brodowski, ele só foi na igreja, ele me falou, tipo assim, não pediu permissão, né, porque eu não tenho essa linha. Mas ele me fala e eu gosto dessa honra que eles têm, assim, sabe. Então, assim, é algo bem legal que eu vejo sim, que essa juventude eles têm. Têm fome, e aí eu vejo por isso que eu trago pra perto, aqueles que destacam eu trago pra mais perto, pra ter esse discipulado mais a fundo mesmo, mais radical, pra tentar bloquear um pouco essas distrações, porque é muita distração. E aí eles não são acostumados a ler, então aí eu tô inserindo eles no mundo de leitura agora. E eu acho que esse momento eu comecei com essa ideia, eu comecei um pouquinho mais cedo, com uns 19, 20 a ler. Mas eles com 22, 23 anos estão começando a ler agora. sim. Então Eles assim, são nativos digitais são também, né, nativos mano, digital, já a parada já estava muito é. mais Eu já sou a gente pegou ainda você pegou bem a transição, eu sou assim, de né. 96. Sim, Que é. ano que você é? Eu sou 90. Você é 90? É, Você é da do Dani. é. Né, a gen você pegou bem A a transição. transição, né, a gente pegou um pouquinho antes essa parada do livro, né, eles não, ele já Eles não nasceu viram o Penta. é, Eu falo pra eles: é. "Vocês não viram o Penta, vocês querem falar o quê?" Calma, o Penta eu estava lá, eu não lembro muita coisa, mas eu estava lá na sala. Então assim, calma que eles são dessa geração muito, assim, que é tecnologia, é digital, igual você falou, é de ficar vendo podcast, e ver o podcast o dia inteiro, e é muito e ver pregação o dia inteiro. Eu tenho que começar também a filtrar, né, Sim, porque você vê pregação o dia inteiro, nem tudo que você vê na internet é legal. sim, E aí, às vezes, eles vêm com os vídeos, assim, com as ideias de um cara fala: "Cara, essa ideia não é muito legal, esse cara que você escuta às vezes não é tão legal, vai por essa sim, linha aqui". Então a gente traz mais perto também pra dar esses conselhos, né. Mas assim, é uma galera que tem muita fome, como eu falei, mas se sim. perde muito fácil. Precisa de direcionamento, né, mano. É. Uma coisa interessante que você falou, né, é que assim, até um conselho pra galera, né, que tá assistindo a gente, hoje, né, tem até o Douglas tem uma pregação assim: "Pare de assistir pregação". Aham. Eu nunca vi, um amigo meu que falou esses Sim. dias comigo: "Ô Douglas, tal, eu preciso até Hã. assistir". Mas um dia eu vi uma parada do Ricardo Agreste, ele falou assim: "Cara, que hoje a galera tá Frankenstein espiritual". É. Então, assim, cada hora você bebe de um De uma lugar, sabe, fonte, assim, é. e aí, tipo assim, cara, você precisa focar ali, né, não que é ótimo a gente ter referência, Sim, né, e eu sempre falo assim: "Cara, não isso aqui não substitui Bíblia, sim. vídeo, pregação, pra mim não pode, porque é seu tempo com É Deus ali, verdade. né, cara". Não é um Aqui devocional, é pregação. isso, e tal. E uma coisa legal, Manão, falar também pra galera, né, que você citou essa coisa da honra, né, e da prestação de contas, só deixar claro pro pessoal, porque eu te conheço, né, Aham. eu sei como é que é. Sim, Porque às vezes a galera porque tem alguns movimentos, que não é o caso de vocês, eu conheço você e o Dani, tá louco, sim. o Dani você é louco, cara. Pra mim a referência de Sim. Ribeirão,
sabe? A igreja voz, Sim, igreja vida. Pra sim, mim, cara, sim, eu vejo que a gente, como cidade, Deus tem abençoado muito a gente. sim, E vocês lá, eu falo isso assim, cara, do fundo do meu coração, com muito temor ao Senhor. Assim, de reconhecer o que que Deus tá fazendo. Então a gente sim, precisa discernir o que que Deus tá fazendo, sim, né? Então eu vejo, cara, como que Deus levantou vocês profeticamente, o Pedro sim, lá, a Igreja Vida, essas igrejas, sim. né? Mas tem muitas igrejas que tem muito essa questão do controle, né, e Controle, tal. é. E não é o Sim, Rodrigo o que sim, com ficou certeza. muito claro o que você falou, mas eu só quero Sim, reafirmar isso, sim, porque como a gente tá na internet sim, terra de ninguém, é uma questão de honra, de princípio, sim, mano. é. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente vive nessa geração, que é uma geração muito, desconectada, assim, muito livre, né, tipo Sim, assim: "Ah, não, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero", tá tudo muito fácil hoje, né, então, tipo sim, assim, você não precisa de ninguém pra nada mais, sim, né, você quer comer? Você não precisa mais cozinhar, você vai lá no sim. iFood, você fala assim: "Deixa eu ver que Sim, prato que eu vou comer hoje? Ah, macarronada, não sei o quê". sim, Então, assim, essa geração já nasce com essa questão de muita independência, né, mano, sim, e tal, e individualismo, né. Então isso é importante, sim, cara, principalmente você falar isso dessa galera jovem, porque isso é proteção pra nós, mano. sim, Sabe, assim, essa caminhada de você ter, né, é como se fosse ali um conselheiro, né, sim, um mentor. sim, É um exatamente. mentor, né, de você chegar lá: "Ó, pô, tu vou fazer É, isso e tal", e andar e dividir a vida também, isso, né, porque às vezes, cara, você entra na sua bolha lá, é sim. você e você, não, E se você não tem né. pra quem prestar conta, você segue a vida do jeito que você acha que é Sim, certo, entendeu? E muitas vezes você tá caminhando do jeito errado, pensando no jeito errado, e você não tá percebendo. sim, Então é muito importante, como que realmente você falou, dessa questão da honra, e não é um domínio. Tem gente sim. que às vezes que chega lá na nossa igreja, inclusive teve um caso de um casal que chegou, A galera casal chega não, meio traumatizada, né. de uma moça que chegou na nossa igreja lá com a gente, e ela falando que a igreja ela a antiga igreja dela foi brigar, meio que brigar assim, foi perguntar pra ela porque que ela começou a namorar e não pediu permissão pra ela. Aí, tipo assim, ela falou assim: "Ah, isso me deixou meio mal, tal". E teve um outro jovem que queria ir numa igreja, ele veio pedir pra mim se podia ir na outra igreja. Eu falei: "Querido, você não tem que pedir pra mim. Eu não vou, te falar, Aham. falar: 'Não, não vai, vai'. Você não tem que pedir pra mim nada, eu não sou seu dono". Aí eu vejo que tem gente que chega falando: "Ah, eu sou discípulo de fulano de tal, discípulo de não sei quem". Lá na igreja a gente nunca teve esse, eu nunca falei que eu sou discípulo do Dani, Aham. discípulo do pastor Wilson. Embora seja, É, né. sou, mas Sim, é tipo assim, eu sou pelas minhas atitudes, porque, pô, eu sim, tô lá semanalmente, eu tô conversando com o Dani, conversando a minha vida, abrindo meu coração, e a gente tem esse momento toda semana onde, a gente eu presto as contas daquilo que eu faço, né, do meu trabalho no modo geral, mas eu tenho um momento ali onde eu rasgo meu coração, onde eu falo das minhas dificuldades, das minhas lutas, dos meus erros. Então, assim, eu conto da minha vida, para o Dani e para o pastor Wilson também, é um livro aberto de pra sim. onde eu vou. E não é bom pra caraca Pra isso? caramba. E não é E a questão de que eu galera preciso falar pra sim, ele, é porque eu quero, porque ele é o meu pastor, sim, entendeu? Então é diferente. É um princípio de honra, entendeu? sim. Então aonde eu vou, eu tento falar para o Dani: "Dani, eu vou pregar tal lugar, eu fui chamado pra pregar em tal lugar". Por exemplo, o tio da minha esposa, ele é pastor de uma assembleia. E vira e mexe quando eu tô lá, ele já me coloca pra pregar. Eu amo, eu gosto muito. E toda vez que eu vou pregar, eu aviso: "Dani, ó, o tio da Carina aqui, o pastor Vicente, chamou a gente pra pregar, eu tô indo, tá? Só pra você tá sabendo, tal". Então depois eu conto pra ele depois, no assim que eu ver ele, pra não acontecer, tipo assim, pra ele saber onde que eu tô indo. Se acontecer alguma Sim, coisa, eu tenho pra quem correr, pedir ajuda, falar: "Olha, aconteceu isso, eu estava lá, tal". Então assim, eu acho muito importante esse princípio da honra, sim, do cuidado. O pastor é quem cuida, né, então sim. eu me sinto muito cuidado lá na igreja. Então assim, é esse princípio de honra mesmo. Sim. E, cara, isso é massa, porque é uma relação de segurança, né, mano. Sim, muito. Isso é uma rela eu acho que é importante a gente falar isso pra galera, viu. Se você tá acompanhando a gente até aqui, né, que a gente tá há bastante tempo, Uhum. mas tá sendo muito bom, mas, assim, isso é um princípio legal, porque tem muita gente que tá sofrendo, Rodrigo, hoje por, assim, de solidão, Sim. né, porque não desenvolve esse tipo de relação. Então, Porque sim. esse tipo de relação que você tá falando, que você tem com o Dani, que a galera Sim, tem com você, sim. cara, isso é a relação cristã. É, Isso cristã. isso, tinha que ser cara Não só com o pastor, né, tinha que sim, ser sim, irmãos, entre entre os os irmãos, irmãos, é é. porque no caso ali, são entre pastores, mas Sim, porque são seus amigos, né, e sim. tal, né. Porque É, às vezes a galera não vai conseguir ter uma relação com o Dani, por exemplo, como sim, você tem com o pastor sim, Wilson, porque é com muita gente. certeza. Mas, assim, de você ter esse tipo de relação onde você tem ali alguém que você pode se abrir mesmo, Sim, ser quem você é, sabe. Cara, eu acho isso massa, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem perdido como sim, como cristãos, cristão, sim. porque nessa,
nesse mundo que a gente vive muito midiático, de muita aparência, eu vejo que a galera tá ficando muito preocupada em manter a sua aparência, Sim, sabe? Tipo assim, e fica às vezes inseguro de ser realmente quem ela sim, é, sabe? Cara, não, se tem um lugar que a gente tem que ser quem nós somos, sim. meu amigo, é aqui, É, entendeu? Eu tô nem aí. Esses sim, dias o Dani veio aqui, né? O Dani e tal. Aí tava o Pedro também, e tal, a gente tava aqui. Cara, foi muito legal, assim, porque a gente, sabe, assim, bater um papo e, assim, eu não fico preocupado, eu gosto de gente sincera, mano. sim, Eu gosto de gente sincera, assim, eu gosto de gente que ela é isso aqui mesmo, sabe por sim. quê? Porque eu quero ser quem eu sou, eu Exatamente. não quero ficar com reserva, eu sou isso Sim. aqui brother. Aham. Tenho as partes boas e vai ter as A parte partes ruim, zica aham. também. E aí é bom, porque nessa dinâmica, aquilo que eu tenho de ruim eu só posso ser lapidado por você. Sim, Agora, se eu ficar sempre ali escondendo, como é que eu vou melhorar nisso? sim, faz Entende? sentido. E é massa porque essa relação que você tá falando, e que é a relação pastoral, né, que a gente Aham. desenvolve com a galera, é exatamente pra isso, É, né, cara? Pra gente se lapidar, né? Ferro sim. afiando o ferro, né? O Ney lá do Crato, ele fala que na vida cristã não é relacionamento, é Também, relacionamento. É que relacionamento. a gente Aham. vai ralando o outro ali É. e vai caminhando, né? Não, Top, eu falo muito pra eles lá, né, que você tem que ser você confessa os seus pecados diante de Deus pra você ser perdoado, e confessa o pecado diante do seu próximo pra você ser curado. curado. Então, assim, uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é você ser curado. O processo da cura, ela se passa pela comunhão. Não tem como você ser curado sem comunhão. Por isso que eu sou totalmente Ó, contra, top, hein? eu Repete esse trem, hein? não Isso tem aqui dá um corte. Não, mano, isso aí ficou não tem muito como bom. você Fala de ser novo esse trem, que isso é um princípio muito top. bom, é, que não tem como você ser curado sem comunhão. Não tem como você ser curado sem a confissão, né, que a confissão diante de Deus te traz o perdão, e a confissão diante do teu próximo te traz a cura. Porque eu sou muito contra os desigrejados, né, principalmente por conta disso, porque é no partir do pão ali que vem a cura. Quando você vai ver lá os 2 discípulos lá que estavam a caminho de Emaús, conversando com Jesus e tristes, e não reconhecendo Jesus e, sabe, e você vê que aparentemente eles estavam adoecidos em sua alma mesmo ali, porque, pô, era o Messias que a gente esperava e não e ele era que é de vir, mas, pô, ele morreu, tal. Aí quando Jesus pega e parte o pão, os olhos deles se abrem, ou seja, a alma deles se abre, eles se curam no partir do pão, na comunhão. Então, eu falo muito pra isso, é mesa, cara. Uma coisa que eu prezo muito lá na igreja, lá com os meninos, é tempo de mesa. Por isso que eu amo chamar eles pra em casa. Eu gosto muito de chamar o pessoal pra em casa. Minha esposa cozinha super bem, então ela faz as comidas pra gente lá e fica a noite inteira conversando. O meu filho, graças a Deus, ele tem a soneca o sono noturno dele é lindo, Aham. maravilhoso. Ele dorme 7 horas, acorda só de madrugada, só no outro dia. Então, continuamos assim com a nossa rotina de convidar o pessoal pra ir lá pra casa. E a gente fica lá, mano. E aí eles dormem lá, tem os meninos que eles vão lá pra casa pra jantar. E aí dá 3, 4 horas da manhã eles estão lá, e fala: "Gente, pega o colchão, dorme aí". E a gente fica lá e vira a noite conversando, e não é conversa, assim, aleatória, falando sobre mal dos outros, não é isso. A gente fica conversando lá sobre Bíblia, sobre confessando pecado, e chora. Teve um dia que ele chegou lá em casa, do nada, ele falou assim: "Digão, posso ir na sua casa?" Eu falei: "Pode, vem cá". Foi almoçar lá de uma hora pra outra. Chegou lá, quando ele ia dar a primeira garfada, começou a chorar. Começou a chorar e tal, e confessando pecado, e tô dificuldade nisso, dificuldade naquilo, e chorando, e eu e minha esposa ouvindo ele, aconselhando e tal. E aí ele já saiu Já. diferente, entendeu? Então, tipo assim, aí eu consigo ver isso na prática, como que a comunhão, o dia a dia ali, a igreja, ela traz essa cura, né? Ela traz essa restauração. Então eu sou muito fã da igreja como corpo por conta disso, né. No mundo você não tem isso, cara. Eu Sim. trabalhei antes de virar pastor, eu trabalhei na empresa dos meus pais, eles têm uma empresa de RH, recursos humanos. Então assim, eu era da parte comercial, parte financeira, fazia de tudo um pouco, né. E eu conversando com os empresários, né, com os donos das empresas, até um pouco lá disso também, é muito isso, cara, se você confessa erro, se você erra, se você falha, você não tem valor, você é descartado. E aí Uhum. os meninos, por exemplo, eu estava atendendo um semana passada que ele estava falando comigo que ele estava com vergonha de ir na igreja por conta das coisas que ele fez. Eu falei pra ele, eu falei: "Cara, só não deixa de vir por conta de vergonha, porque se fosse assim todo mundo teria que ter vergonha. E aqui a igreja é um ambiente ela deve ser um ambiente seguro pra você errar. Se a igreja é um lugar onde você errando, você fica com vergonha e quer se afastar, desculpa, mas eu acho que a igreja não tá sendo igreja, a gente não tá sendo igreja com você. Eu tenho que trabalhar pra deixar e tornar a igreja um lugar seguro pra que quando você errar, você venha tranquilo falar comigo, igual você tá falando agora: "Eu errei, tô com vergonha", sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, porque o mercado lá fora, o mercado de trabalho é assim, você errou, você perdeu valor, você é descartado.
Dependendo do seu erro, no mesmo dia você vai embora, você é demitido, você pode estar lá 35 anos. Dependendo do erro que você fizer, você é descartado. Na igreja isso não pode existir, cara. Na igreja, a pessoa errou, não que ela a gente não vai passar pano pro erro dela, não tô falando isso, pelo amor de Deus. Só que eu tô falando que, assim, Sim, a igreja é um lugar de acolhimento. sim. A pessoa precisa se afastar um pouco, tá num ministério, tá servindo em alguma área, fica um pouco ali E é afastado, mais sendo por cuidado, cuidado, né, não é aquela você coisa: "Ah, não, você cuidando tá de castigo", isso, né. não é castigo, é um cuidado aonde agora eu vou aproximar dela pra cuidar e falar: "Ó, o meu amor por você não diminuiu, o seu valor não diminuiu. No mundo, você erra, o seu valor diminui. Em qualquer esfera. Você falhou em qualquer área, por isso você vive atrás de uma pressão gigantesca que você não pode falhar. Eu tô lendo um livro agora, o Chega de Regras, do Larry Ah, o Crabb. meu amigo falou dele ontem pra mim, Mano, cara. que livro bom, cara. Ele vai falar sobre essas 2 leis, a lei da liberdade e da linearidade. E a lei da linearidade é exatamente isso, que você quer chegar no caminho B, você quer chegar no ponto B, você tem que passar pelo caminho A, que é você cumprir regras, você fazer Hum, tudo certinho pra você chegar onde você quer chegar. E ele fala: "Cara, você não vai conseguir cumprir tudo. Você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir passar pelo ponto A pra você chegar no ponto B. Você vai falhar, você vai errar. E viver nessa linha vai te trazer pressão, vai te trazer estresse, vai te trazer erros, culpa, condenação, é o que acontece. E aí eu vejo que a igreja não pode caminhar nisso, a igreja tem que caminhar numa lei, que é o que ele vai falar, né, na lei da liberdade, que é onde a pessoa ela tem uma liberdade não de pecar, obviamente, né, tem como você vencer pecado, a graça ela é uma impulsionadora para você vencer pecado. Então, no mesmo tempo que ela te perdoa dos seus pecados, ela te impulsiona a vencer. Mas você saber que eu tenho um advogado, um homem justo e fiel que intercede por mim, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, eu tenho uma família que vai ali me acolher, mesmo sabendo que eu caminhei. Então eu falo: "Gente, você pecou, irmão, não deixa de vir não. Quando você pecar, aí que você vem, manda mensagem pra mim, me liga de madrugada, sabe, manda mensagem pra mim de manhãzinha, à noite, a hora que for, a hora que eu conseguir responder você, a gente marca de sair". Sabe, a gente faz alguma coisa, mas não deixa de vir por conta de pecados e erros e vergonha, sim, sabe, porque o que Adão fez quando ele pecou, é o caminho oposto que a gente tem que fazer. Ao sim. ouvir os passos do Senhor, Adão se escondeu. Ao ouvir os passos do Senhor, que a gente escuta os passos do Senhor todos os dias, quando a gente pecou, corre pra ele, pega uma Bíblia. Nossa, Digão, mas como que eu vou pegar? Eu acabei de pecar, vou pegar uma Bíblia. Faz pra você ver tenha essa experiência. Pequei, costa vem aquela consciência de pecado, pega uma Bíblia e vai ler. Bota um louvor e vai orar pra você ver a graça, a misericórdia invadindo teu coração, que você vai ver o que realmente ser encharcado pela misericórdia de Deus. E isso não é só pra mim, é pra todos aqueles que buscarem a Ele mesmo, né. Então, eu tento jogar muito isso pra eles, porque eu vejo esse poder, cara. A comunhão, a igreja, o corpo, você se sentir de fato acolhido e amado, você se sentir pertencente a algo, você vê que você realmente tem um propósito maior. Então isso é muito lindo. Eu amo a igreja, eu amo a Que comunhão, top, mano. eu amo a Que comunhão. maravilha. Sim. Mano, bênção pura, nós vamos precisar marcar outros bate-papo, Nossa, mano. sim. Passou muito rápido, né, cara? Ó, passa rapidão. Muito rápido. Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sim. Eu estava até tinha pensado em falar um trem, mas o que você estava falando estava tão profundo, cara. Que cara, que top, que Amém. maravilha, que benção. Pra gente ir pro finalmente aqui, né, pra gente Aham. concluir, eu sempre falo assim para o convidado falar um texto bíblico, ou um texto que marca a sua vida, sabe, assim, que você pensar um texto bíblico e falar: "Pô, esse aqui", né, sei lá, pode ser assim ou pode ser também o do momento, que tem orientado a sua vida Sim. nesse tempo agora, né. Então eu queria pedir pra você compartilhar e já dar a sua saudação final aí pra galera. Sim, sim, vamos lá. Eu vou falar o versículo da minha vida, que eu acho que é o versículo que eu amo de paixão, assim, que é João 14, versículo 6. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim". Por quê? Parece muito simples esse versículo, né, mas ele mexe muito comigo, porque foi o versículo da minha conversão. Ali, conversão assim, né, do abrir dos meus olhos. Porque, querendo ou não, por mais que eu não era alguém relativista, eu não achava que a verdade era relativa e cada um tinha seu ponto de vista, mas eu achava que dependia um pouco da perspectiva. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Como eu falei, eu gosto muito de futebol. Eu sou muito São Paulino. Se você perguntar pra mim, Rodrigo, qual que é o seu jogador preferido? Eu vou falar um jogador de São Paulo. Vai te falar, você gosta do Neymar? Sou apaixonado no Neymar.
Só que se você tivesse aqui, vou jogar uma bola agora, vou colocar o Neymar ou o Rogério Ceni, quem que eu vou escolher? Ah, Rogério Ceni, pô. Ah, mas o Rogério Ceni é o Rogério Ceni, entendeu? É, mas é o Neymar, cara, mas eu escolhi o Rogério Ceni. Pra mim, ele é uma então na minha cabeça, eu tinha muito isso, de que, pô, a verdade estava entrelaçada às nossas emoções, estava entrelaçada aos nossos prazeres, aos nossos desejos, às preferência. nossas preferências. Pô, eu sou São Paulino, lógico que o jogador preferido vai ser um jogador de São Paulo, óbvio. Então, óbvio que a verdade de Cristo é verdade porque eu sou evangélico. Então, se eu fosse católico, talvez a Maria também seria uma verdade, na minha cabeça antes, né. Se eu fosse muçulmano, Maomé seria uma verdade também. Então, assim, querendo ou não, era um relativismo meio velado, né. Eu falava: "Não, a verdade não é relativa, não é cada um", mas estava um pouco velado. Aí quando eu vi, aí principalmente naquele vídeo dela falando, aquela moça falando sobre Jesus, e eu lendo e estudando, quando eu me deparei com esse texto, onde Jesus ele não abre margem para o relativismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca falou: "Eu sou um dos caminhos que vai te levar até Deus". Então, assim, eu não sou uma das vidas que você pode ter, eu não sou uma das verdades que você vai encontrar. Eu sou a verdade, o caminho. Então aquilo encheu meu coração, assim, de um jeito de que: "Olha, Rodrigo, a verdade não é relativa, cara, não depende de emoções, você pode ser o que for. O caminho é um só. Não há salvação fora de Cristo, não há, um encontro com Deus Pai fora de Cristo, não há transformação de coração fora de Cristo. Então, a partir disso, eu fui mudando de vida mesmo, no sentido de que não é coaching, cara, não é treinamento em não sei aonde, não é dinheiro, não é sucesso, não é casamento. Eu falo para os meninos: "Gente, não é você casar que vai melhorar a tua vida, que transforma coração numa pessoa só, é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida". Então esse é o versículo da minha vida. Eu levo ele pra cima e pra baixo. Com certeza meu filho também vai ouvir falar muito desse versículo, porque eu tento falar com ele todo dia desse versículo, enquanto eu tô orando. Mas é isso, o versículo da minha vida é isso, e a saudação final é isso daí. Eu tô muito feliz de estar aqui, gostei muito da nossa conversa mesmo. Fiquei muito impressionado com a qualidade que você montou aqui, sozinho aqui. Eu até cheguei pra você e falei: "Cara, você tá sozinho aqui, toca tudo sozinho aqui, cara". Isso é um MacGyver mesmo, né, pastor, constrói a mesa, conversa, teólogo também. Eu falo: "Cara, isso aqui é muito lindo de ver". Então, muito obrigado pela oportunidade Que mesmo. benção, cara. Quero muito um dia poder voltar pra gente continuar trocando muito mais ideias sobre eh, ministerial, às vezes até se a câmera tá desligada, só vir aqui tomar um café e compartilhar Vambora. da vida pastoral junto, porque, como eu falei, né, a comunhão não é só a instituição, é o corpo. Então, nós aqui, eu tenho um amigo de outras igrejas, por exemplo, eu tenho o Pérez, né, que é um amigão meu, que é da IBL. Não sei se você conhece a Igreja Batista Livre do Pastor Sim, João. sim. John, gosto dele pra É, caraca. o Pérez lá é um irmãozaço meu, e a gente vira e mexe tá saindo junto, Que trocando massa. ideia. E eu gosto muito aí desse compartilhar de ministério, eu contando os meus desafios, você contando os seus. Então, tô muito feliz de estar aqui. Mandar um abraço pra todos aí que estão assistindo. Se algum dos meus meninos estiver assistindo também, dizer que eu amo muito eles. Muito minha esposa com certeza vai assistir, porque eu vou fazer ela assistir do meu lado. Eu Que amo ma muito a minha família também, e é isso, cara. Muito obrigado mesmo que por essa massa. oportunidade, foi muito bom. Mano, bom demais, cara. Fico Bom feliz demais. de te ouvir, uma alegria. Meu coração tá muito grato, mano, porque, o que eu pensei, né, o que Deus colocou no meu coração é exatamente isso aqui, Amém, glória a sabe, Deus. conversas de comunhão, assim, genuínas mesmo, Sim. né. Que top. Muito Amém, obrigado, glória a obrigado por Deus. ter aceitado e, cara, vamos combinar com certeza. A minha Amém. cabeça aqui já tá assim, ó. Aham. Eu vou Amém. viajar essa semana com a minha família, vou descansar um pouco, Ah, isso é mas, bom. cara, vamos combinar, Vamos, combinar um café, vamos vai ser top vamos. demais. Dezembro a gente entra de férias lá da Wave, eu falo que Aí, o que eu aí puder pronto, vamos fazer, combinar em dezembrão. a gente faz uma Vamos, coisa que eu vou estar com a cabeça demorou. O Léo já vai estar blindado já vai já, cem por estar cento. É bom que ele vem aqui e pega anticorpo pra caraca, porque aqui mesmo, ele vai ser blindado agora, sexta-feira vai tomar 2 vacinas já, vai fazer ele faz 3 meses na sexta, então já vai tomar as vacinas mais sérias, assim. Aí passou os 3 meses, a gente fica mais tranquilo, dá um pouquinho de medo ainda, mas fica mais tranquilo, né. Então, assim, ele tá grandinho já, tá firmando já, então estamos naquela fase muito boa, sabe. que É muito top. gostoso. Aproveita, mano. Passa rápido. Próximo nós também combinar com a Karina aqui pra vocês virem contar a Então, conta história essa história da também. gente. Nossa, a nossa história é legal. E depois a gente conta, mas é bem legal, que a gente começou a namorar 1 ano depois da gente ter se conhecido. É bem legal a Top, história, a gente top. conversa depois. Ô, gente, valeu demais. Nossa, esse papo aqui foi Foi muito bom. sensacional, Aham. sensacional mesmo. Deus abençoe a sua vida, né? Reflete aí nesses princípios aqui que o Rodrigo compartilhou. Quanta coisa boa, assim, né? De princípio mesmo.
Que Deus possa fazer essas sementes, né, germinarem no seu coração, em nome de Jesus. Comenta aí o que que você achou, tem alguma, contribuição para dar também. A minha ideia aqui, a minha vontade, meu sonho é que interagir mais com as pessoas, né, congregar, conjuntos unidos, agregar fé e conhecimento e virtude que edifique e conecta. Então, deixa aí um comentário aí, Uhum. tá, alguma coisa, até sugestão para os próximos aí. Vou dar um desafio aqui. Um tema pra gente conversar, pra gente gravar um outro podcast, eu e o Boa, Rodrigo, um legal. tema aí. O tema que vocês mais falarem, a gente A vai gente trocar uma ideia aqui. Pode ser boa. que a gente não saiba nada, quer dizer, o Rodrigo, Ah, ele vai também saber. não. Mas aí qualquer coisa eu invento aqui, É, pego, abro o chat GPT aqui, tô brincando. abre o livro do Gruden aqui, Do eu Gruden, tenho, não, abre aqui e é, começa a ler e falar. um beijo pra vocês, Um até a beijo. próxima e tamo junto. É isso aí. Valeu, valeu. Isso daí, muito bom.